Tudo começa com a identidade de um golpista sendo anonimamente revelada na cidade. Relatos indicavam que 30% da população já era vítima. O prejuízo era de 100 bilhões de wons e outros crimes. Até aquele momento tudo indicava que o suspeito vivia de golpes desde a infância. Acreditava-se que ele fugia pela cidade, evitando a polícia. Por falta de registros, os nomes dos vigaristas eram incertos, mas um de 35 anos foi confirmado. Seu nome era Han Jung-woo. Nas ruas, ouvia sua foto ser exibida no noticiário. Assim, a polícia investigava, correndo contra o tempo. Então, o jovem recordou-se de 30 anos atrás, quando inquirido sobre um objeto perdido, ele afirmou não saber de nada. A chorar, ele insistiu que nada viu sobre o que lhe pediram. O homem se preocupou com o item perdido e percebeu que precisava sair dali antes que a situação fugisse do controle. Era uma creche para crianças ricas, e ele estava lá com um propósito específico, embora não fosse casado. No salão, ele esbarrou numa mulher, roçando na taça de vinho que ela segurava, mas o fez de propósito, para alcançar o anel dela. E após roubá-lo sem que ela notasse, ele se desculpou educadamente. Ela o acalmou, dizendo que não se feriu e nem derramou o vinho. Ao ir embora, ele se alegrou por não ter sido pego no roubo. Com o anel, percebeu que o plano funcionara e só precisava sair. Para seu azar, o item escorregou de sua mão sem querer. Ele então correu, desesperado atrás do anel, que voou e caiu no chão. Tinha certeza de que caíra perto de Jung-woo e o questionou sobre o item. O menino chorou e insistiu que não o tinha. O homem temeu que notassem a criança chorando e a abandonou. Então ele fugiu ao ver um funcionário se aproximar de Han Jung-woo. Ela notou que ele não era matriculado e perguntou por que chorava. O homem ficou chocado ao ouvi-la dizer que o menino era um intruso. Ela perguntou se ele era o pai do menino desconhecido e, incrédulo, ele rapidamente respondeu que não. Para sua surpresa, Jung-woo correu a ele, chamando-o de pai. Ele, que fora roubar, agora estava numa enorme confusão. Han Jung-woo chorou, se desculpou e disse que não pediria mais brinquedos. Mulheres próximas cochichavam sobre pais que abandonam os filhos. Sem conseguir escapar, levou Jung-woo consigo, dizendo ser seu filho. Saíram da creche e foram para um beco silencioso. O homem carregava a criança pelo braço, um pouco cansado. Ele olhou Jung-woo impaciente e perguntou o objetivo do garoto. Ele o pôs no chão, tentando entender por que o chamara de pai. Mas ele não entendeu quando o garoto disse que só o imitava. Jung-woo percebeu que o homem tinha mentido o tempo todo dentro da creche e admitiu que tinha observado tudo. Ele disse que o jogo de mentiras do homem já tinha acabado. Estava feliz por ter gostado de tudo aquilo. O adulto perguntou da casa e pais, surpreso que a criança não os tinha. Preocupou-se com o menino, descobrindo que estava sem teto. Jung-woo disse que ia a qualquer lugar e repetia o que via. Até as outras crianças saírem da creche, ninguém o notava nem se importava, desde que não o vissem. De repente, ele se lembrou de algo que guardava no bolso. O homem se confundiu ao ouvir o menino dizer que ganhara o jogo, e se chocou com o que ele segurava. O anel que ele roubara antes estava com o menino. Jung-woo estendeu a mão, perguntando se realmente ganhara. O homem se lembrou que o menino mentiu, dizendo que não estava com o anel, e não percebeu que, chorando, ele o escondera na mão. Ele chocou-se que uma criança de 5 anos o enganou, e a todos começando a temer quem o menino seria. Jung-woo o observava, segurando o anel roubado. Logo, ele entristeceu ao ver que o menino não reagiu como esperava. O homem escuta a criança indagar se ele o temeu, como os outros. Ele fica confuso sobre como pôde ter tido medo de tudo aquilo, e ainda mais chocado ao recordar que era apenas uma criança, mas logo admite que sim, sentiu medo. Ao observar Han Jung-woo, ele vê seu talento. Após pensar, ele se prepara para falar. Ele estende a mão e o convida carinhosamente para ir com ele. Han Jung-woo arregala os olhos, incrédulo, e aceita o convite do homem. Naquele momento, o menino soube que sua vida mudaria, pois pela primeira vez ele tinha uma família, seu primeiro pai, Il-nam. Contudo, havia algo que ele não sabia na época. Além de Il-nam, ele ganhou outros 3 pais. Enquanto isso, um garotinho chorava, implorando ajuda por sua mãe e irmã. Em casa, Jung-woo viu a cena na TV e perguntou o que faziam. Ele se surpreendeu ao saber que era como seu jogo favorito. No filme, eles só atuavam. Assistindo a Athena, percebeu que nada era real. Na mesa de jantar, um dos homens observou e perguntou se o garoto gostaria de tentar, surpreendendo a todos.
Jung-woo gostou de saber que o homem o via qualificado por ser da família, prestando muita atenção às instruções. Naquela noite na rua, um homem foi acordado de repente. Quando ele se virou, se viu de frente com um garoto pequeno. Han Jung-woo chorava, implorando por ajuda para si, sua mãe e sua irmã, como no filme. Depois, estendeu a mão com algumas notas do homem, achando que tinha feito um bom trabalho. O homem que teve a ideia surpreendeu-se ao ver que o ato funcionou, e mais quando o menino perguntou quando faria de novo. Satisfeito, ele sorriu, pensando em como poderia lucrar. Daquele dia em diante, Jung-woo participou dos golpes de seus pais, cada um que faziam era um sucesso. Isso o tornou um ator ainda melhor, e com o tempo, ele criou seus próprios golpes. Ele gostava mais do fato de que ninguém duvidava de suas mentiras. Assim, não era só um filho, era parte de um grupo de golpistas. O tempo passou, e a casa do garoto ainda estava lá. Agora adulto, ele gritava frustrado, não querendo que se metessem no seu trabalho. Um disse, 100 bilhões de wons, e que não podia ficar de fora. Outro, preocupado, achava que Jung-woo era esperto para bolar um plano. O jovem, incrédulo, pôs a mão na cabeça, disse que pouco podiam fazer e deviam desistir. Um de seus pais, furioso, o agarrou e disse que se fossem pegos, teriam sérios problemas. Assim, os homens imploraram ao filho por ajuda. Enquanto os ouvia, estressado, alguém o tocou para acalmá-lo e dizer para não se preocupar tanto. Seu primeiro pai o lembrava que em breve todos se aposentariam. Ele tentou soar despreocupado, mas a mão em seu ombro tremia de nervosismo e Jung-woo logo notou a ansiedade do homem. O jovem fechou os olhos pensativo, refletindo que talvez fosse o melhor. Ele já estava cansado dessa vida, e nem sabia o que viria quando tudo começou. Após ser preso, ele soube que o arrependimento crescia. Em sua cela, refletia sobre tal emoção inútil. No chão, frio e no escuro, pensou que tudo acabara. Percebeu ter sido criado por pais gananciosos e sem visão. Toda a vida dele foi escondida, e ali terminava. De repente, ouve alguém chamá-lo de filho, e surpreso, abre os olhos, percebe que era o pai gritando à sua frente. Enquanto na poltrona da sala, o homem caiu no chão. Jung-woo ficou confuso, sem entender nada. De repente, uma coxa de frango apareceu à sua frente, e era seu primeiro pai, que a fizera para ele, enquanto o outro o perseguia. Mesmo assim, o jovem não entendia o que estava acontecendo. Ele olhou para o homem no chão, que ria, e dizia ter guardado uma coxa para o garoto. Atordoado, ouviu o homem dizer que logo começaria a escola, então deveria comer muito. Jung-woo não entendeu como se tornou um estudante de ensino médio. Depois disso, eles planejaram o golpe que realizariam na escola do garoto. Enquanto um de seus pais falava, ele notou algo. Olhou para o filho à sua frente. Jung-woo mantinha um olhar distante e pensativo. Furioso, o homem perguntou se o garoto prestava atenção e retomou a explicação do plano. O garoto, ao ouvir, logo soube a qual prédio se referiam. Eles acreditavam que, ao frequentar a escola, o filho ganharia a confiança do diretor para ir ao hotel, onde entregaria os papéis falsos para ele assinar. Ele iria ao local onde Jang Jung-won e Park Bin-sik esperariam, disfarçados de criminosos. O diretor cancelaria o contrato para não parecer envolvido com criminosos. Então, Jung-woo concluiu que, ao fim do plano, exigiriam dinheiro do diretor como taxa de cancelamento. O garoto disse que sem papel no plano, sairia primeiro. Os homens então começaram a discutir se o garoto estava passando pela puberdade e que, ao encontrar um alvo, ficava extremamente focado. Um dos homens perguntou do que o outro falava, se era do que houve da última vez. Enquanto conversavam, o jovem os observava pela porta entreaberta e então saiu do local. Dias depois, o garoto foi ao banheiro e abriu a torneira da pia. Em frente ao espelho, ele percebeu que a conversa ouvida já tinha ocorrido. Ao encarar seu reflexo, concluiu que retornara ao passado. Ele havia vivido 35 anos, e agora era estudante novamente, uma chance de não repetir a mesma vida. Enquanto refletia, um de seus pais abriu a porta do banheiro e o chamou. Ele entregou um papel, dizendo que era o caso da semana anterior. Percebeu que tinha um papel crucial no plano, e o homem confiava que o garoto conseguiria. Ao olhar para o papel, Jung-woo mencionou que o trabalho era crucial, embora também fosse arriscado. Furioso, ele disse que nada era tão perigoso assim. Após o que disse, o garoto notou a reação esperada de Jang Jung-won e viu uma rota de fuga planejada com um barco para emergências. Contudo, a lista de passageiros tinha 4 nomes, e nenhum era Jung-woo. O garoto concluiu que não estava no plano.
Jung perguntou se ele tinha medo e os abandonaria. Mas nosso herói disse que não faria isso, pois se saiu bem até agora. O homem disse que o garoto iria àquela escola por causa do diretor. Assim, ele não poderia se expor ou fazer amigos. Além disso, lembrou que eram os únicos que o aceitariam. Nenhum plano para nosso jovem herói jamais falhou. Se falhasse, seria pela vontade de seu pai. Eles o controlavam, manipulando-o para seus ganhos, vendo-o como meio de fazer dinheiro. Assim, temiam que fosse o único modo de expor o menino ao mundo exterior. Desde pequeno, via filmes que o induziam a atuar e mentir. Os homens temiam que, se ele mudasse, pudesse fugir, mas ainda havia quem se importasse, e Jung-woo não entendia por que insistiam tanto para que o menino mudasse de vida. Ele tentou convencer o primeiro pai a deixá-lo continuar o trabalho, pois gostava, e o homem se entristeceu com a recusa do menino em mudar de ideia. Naquela memória, o garoto o convenceu de que fazia a escolha certa, mas isso foi porque ele não percebia que o pai queria protegê-lo. Em outro momento, seu pai disse que ele poderia seguir outros caminhos, como trabalhar em um escritório ou mesmo como ator, e ele rapidamente se agradou da ideia, já que seu filho sempre gostou de atuar. Jung-woo ouvia feliz, pois nunca pensara naquilo. Em casa, o homem abre a porta do banheiro chamando o garoto. Ele o convida para comer algo. Durante a refeição, o homem nota que Jung-woo, que as detestava, finalmente apreciava o sabor das anchovas, ficando surpreso. Mas ao falar, percebe que o garoto está quieto e perdido, então pergunta se ele quer lhe contar algo. Inicialmente o jovem não reagiu, mas ao começar a falar, o pai ouviu com atenção. Porém, não esperava que o filho dissesse que sua vida acabava. Depois na escola, um funcionário tentava reunir os alunos espalhados. O homem sentia o clima do primeiro dia de retiro enquanto trabalhava. Ao reunir o grupo, chamaram Han Jung-woo. O menino, ouvindo o nome, disse que já ia. Enquanto um funcionário dava as instruções, o rapaz notou algo no celular. O pai enviou uma mensagem de texto desejando boa viagem. O menino sorriu ao ler a mensagem. E assim, o grupo seguiu viagem de ônibus. Ao chegar, já era noite, e chovia. Uma das portas do quarto no alojamento estava fechada. Um homem reclamava sozinho que aquelas crianças causavam problemas. Mas ao abrir a caixa, pensou que o esforço valia a pena. E dentro, havia garrafas de álcool que ele levara ao retiro. Satisfeito, ele planejou beber com uma professora. Mas de repente, ele se assustou quando alguém arrombou a porta. Não esperava visitas, e estava confuso com o que estava havendo. Han Jung-woo invadiu o quarto, furioso. O homem irritou-se com o jeito que o garoto tratava o instrutor. Nosso herói admitiu dividir o quarto com adolescentes barulhentos e só queria cochilar. O instrutor, confuso, começou a perguntar o nome e a turma do garoto. Contudo, o homem, furioso, decidiu punir o garoto, pegando-o pela gola da camisa. O jovem, no calor do momento, rangeu os dentes e deu um tapa no instrutor, empurrando-o. O homem ficou chocado com a ousadia do aluno. Ainda irritado, Han Jung-woo duvidou que o funcionário ligasse para o professor como ameaçou. Mas enquanto falava, o colarinho de sua camisa revelou uma marca no pescoço. Assim, ele percebeu que seu corpo estava exposto. Ao notar a tatuagem do garoto, o instrutor questionou quem, àquela idade, teria algo assim e se a família estava envolvida com o crime. Contudo, ao ver a preocupação do homem, Jung-woo manteve a calma. Ele optou por minimizar tudo e desafiou o instrutor a ligar para o supervisor. No entanto, o funcionário não tinha informações sobre o aluno. Ele decidiu ligar para um responsável o mais rápido e saiu correndo da sala. Ao ver o homem ir, Jung-woo notou que ele partiu mais rápido que o esperado. Sentado no sofá, notou uma caixa à frente e ficou satisfeito ao ver o que havia ali, as bebidas escondidas que o funcionário trouxe. No corredor, uma funcionária explicava a um instrutor que Jung-woo não causava problemas. O instrutor, preocupado com as tatuagens que vira no garoto, decidiu verificar a sala. Ao abrir a porta, o homem gritou, chamando por Han Jung-woo, mas ao entrar, viu que o garoto não estava mais lá. A funcionária notou um cheiro estranho e perguntou se um instrutor havia bebido álcool ali. Negando, o outro funcionário notou algo estranho e apontou para a mesa no centro da sala. Havia garrafas, latas de bebidas alcoólicas e cigarros. O instrutor tentou convencê-lo, mas o homem não acreditava mais. Ele olhou pela janela, viu que chovia e concluiu que a prioridade era descobrir para onde o garoto fora. Lá fora, Jung-woo estava na chuva. Longe da escola, ele olhava fixamente para o mar. O jovem refletia sobre tudo o que estava vivendo naquele momento.
Ali, ele percebeu que outro de seus joguinhos de interpretação havia chegado ao fim e pensou que se sentiria renascido após o caos que causou. Perto da beira do penhasco, ele percebeu que tudo era mentira e no final, se sentiu estranho. Até então, ele pensou viver num filme, mas olhando para trás, era só um criminoso. E ao despejar as últimas gotas da garrafa, ele decidiu que hoje seria o fim de sua vida. Ele fechou os olhos, sentindo a chuva, aceitando ser o dia ideal para que tudo acabasse. No entanto, ouviu alguém gritar de longe que o haviam encontrado. Na chuva, funcionários questionavam o que ele fazia ali. Virou-se calado, fitando os homens que o procuravam. Então, os funcionários gritaram para ele se afastar daquele local perigoso. Então, à beira do penhasco, ele decidiu que tudo já bastava e que era hora de findar tudo. Recuou, pondo o pé na beirada, abriu os braços, pronto para se atirar. Ao mesmo tempo, todos os homens correram para o salvar. Inclinou o corpo para trás, lançando-se do penhasco, despedindo-se da vida indesejada. Ao cair, sentiu que o filme de sua vida também desmoronava. Após o caos, em um dia ensolarado num prédio da cidade, pessoas conversavam. 2 homens falavam de uma apresentação que começaria em 5 horas. Começaram a considerar reembolsos e compensações por ingressos, já que o artista não apareceu. Um dos homens calmamente mandou o outro enviar desculpas aos compradores. O homem se enfureceu, pois confiança era crucial nos negócios. Ele era Joe Mansik, membro da Assembleia Nacional há uns 5 anos. Por isso, muitos o traíram e ele foi enganado por seus mais próximos. Ao lutar pelo poder, ele preferiu silenciar, restando manipulações e abandono. Então, o melhor era deixar a política, e ele decidiu abrir um negócio, começando a gerenciar um pequeno teatro. 5 anos se passaram, e no início, tudo estava bem. E mesmo sendo um pequeno teatro, atraiu bastante atenção. Por ser pequeno, sua estratégia de recrutar atores desconhecidos funcionou bem. Sabia que o público era atraído pelo nome de um ator famoso. Porém, a qualidade do show não vinha da fama. O que importava era como eles interpretavam seus papéis e moviam o público. Por isso, ele focou em tornar atores famosos. Assim, o teatro virou um local para novos talentos, mas não durou muito. Esses atores sonhavam com Seul, não com aquele lugar. Assim que começavam e ganhavam notoriedade, partiam para outras companhias. Foi a 3ª vez que isso aconteceu. Insatisfeito, Mansik andava, pensando se o problema era ele ou o mundo. Mas ele ouviu vozes atrás de uma porta fechada. Ele achou que tinha deixado um filme rolando ao sair e abriu a porta para checar. Contudo, surpreendeu-o um jovem sentado numa poltrona do teatro. Ele logo reconheceu o estudante que estivera ali. E notou que suas roupas não condiziam com a idade que aparentava. Contudo, ao terminar cada filme no cinema, ele deixava algumas notas. O garoto era o cliente mais assíduo do local. Após observá-lo, perguntou-lhe o nome. Mas o jovem disse que não tinha um, o que deixou o homem confuso, pois não entendia por que o garoto não queria lhe dizer seu nome. Ao ser confundido com um estudante, o garoto admitiu ter 17 anos, mas não ir à escola. Ao sair do cômodo, pediu desculpas e disse que não havia problema em permanecer ali para assistir. Mansik falou com o garoto buscando informações. De repente, o garoto lembrou-se de algo e parou. Ele se virou para o dono do cinema com notas nas mãos. Eles têm de notas como pagamento pelo filme no cinema. Contudo, o homem fica furioso, pois não pedira dinheiro, mas logo segura o braço do garoto, notando algo. Ele vê o pulso do menino, que parecia ferido. O garoto, despreocupado, diz que está bem e cuidará disso em casa. Mansik, insatisfeito com a resposta, continua a encarar as feridas do menino. O garoto, sem palavras, puxa o braço de volta, afirmando que já está de saída. Mansik logo o interrompe, perguntando se ele só queria ver. Ele diz que havia roteiros e gravações ali também. Mas ele logo percebe que fala de forma confusa e se sente meio tolo. O menino o encara, sem entender do que ele está falando. Mansik o convida para ficar, receber tratamento e depois ir embora. O garoto se surpreende, e eles vão a uma lanchonete na cidade. Enquanto o menino come, o homem admite que não esperava que ele aceitasse o convite. Sentado à mesa, Mansik confessa que não compreende por que o rapaz se submete a tal trabalho. Ao observá-lo, notou que o rapaz era jovem, bonito e com potencial para fazer mais. Ao escutar, o garoto sente algo diferente na conversa. Mansik segura papéis que quer mostrar ao garoto.
Havia algumas palavras nas páginas e ele logo diz que era um novo roteiro. Notando a curiosidade do rapaz, ele entrega as páginas. O garoto começa a folheá-los, analisando o enredo. Ele lê uma das cenas escritas e, em outra página, algumas das falas da cena. Man-sik, satisfeito, observa Jung-woo, lendo, e aguarda que o jovem se pronuncie. Mas o garoto lê as páginas devagar, impacientando Man-sik. Quando não aguenta mais esperar, ele rapidamente arranca o roteiro das mãos do garoto. Ele disse que por ser novo, não podia deixá-lo ler tudo, e de novo, encara Jung-woo por uma reação. Mas enquanto o garoto lia, Man-sik notou sua seriedade, e agora sem o roteiro, ele diz que Jung-woo leu algumas páginas muito bem. Man-sik se surpreende com a reação do garoto e fica furioso, percebendo que o jovem não estava entusiasmado com um projeto que ele se dedicou. Então, ele pergunta se o garoto não se interessou pela história. Jung-woo admite que o roteiro não combinava com o teatro. O homem fica confuso, sem entender o que ele quis dizer. Jung-woo explica que os personagens estavam sob guarda-chuvas perto do palco. E ele descreve a cena que leu, surpreendendo Man-sik com seu talento. Ao falar, Jung-woo notou que o garoto decorou as falas do roteiro em 1 minuto. Man-sik, incrédulo, via o rapaz comer e perguntou como a peça devia ser, na opinião dele. Jung-woo explica que os personagens se conheceram como escrito, e ele concorda. O rapaz diz que o palco era pequeno para os personagens se moverem e falarem. Jung-woo sugere mudanças para tornar a cena mais eficaz, crendo que aumentaria a curiosidade do público sobre a história. Enquanto comia, ele concluiu com a entrada dramática do personagem principal. Man-sik ouvia, impressionado com o talento e a imaginação do garoto. Jung-woo, sem se importar com as sugestões, comeu calmamente. Mas o homem abriu as páginas e o pediu para continuar. Ele queria que o garoto fizesse o mesmo com as outras partes do roteiro. Jung-woo retoma a leitura e folheia as páginas com calma. Man-sik aguarda as ideias, e logo, Jung-woo analisa posições de personagens, movimentos e perspectivas da audiência. Ele também considera luz, tons e temperatura. Além disso, ele sugere pausas de alguns segundos para respirar entre cada fala e acreditava que isso não exigia um profissional para avaliar. Man-sik se impressiona ao ver que um comentário do garoto bastou para ajustar o roteiro. Quando acabou, o jovem devolveu os papéis, pondo-os na mesa. Incrédulo, ele perguntou quando o rapaz começou a estudar direção de palco, e ao notar o entusiasmo de Jung, o jovem disse com pesar que não trabalhava na área. O homem ficou mais impressionado ao ouvir o rapaz admitir ter visto sua primeira peça há pouco tempo. Ele admitiu que seu desejo era assistir a um filme, mas não havia cinemas na cidade. Man-sik estremeceu ao notar que havia visto o garoto há 3 semanas, o que significava que ele aprendeu tudo em poucos dias. Contudo, o teatro não se resume à atuação, como muitos pensam. Na prática, a realidade é outra. É uma arte criada por roteiristas, músicos, iluminadores e diretores. Naquele momento, o jovem, apenas lendo o roteiro, entendeu tudo sozinho, e só assistia a peças há 3 semanas. Ao observar o rapaz, não conseguia crer que em tão pouco tempo ele fosse capaz de escrever suas cenas. Jung, convencido, tomou uma decisão baseada no que testemunhou. Ele admitiu ao garoto que o queria para o mesmo trabalho, mas atuando. Han Jung-woo pensou e explicou que não conseguiria por não conhecer os atores. O homem, ao ouvir isso, concluiu que o rapaz tinha limites para escrever diálogos. Man-sik entendeu que tudo dependia do ator. Contudo, o jovem disse que era sobre hábitos ou expressões que a atuação não elimina. Se não dominasse, ele não conseguiria dirigir bem os atores. Jung, ao ouvir, se impressionou com a habilidade do jovem. O homem sabia que estava em negação por ser difícil aceitar, e se surpreendeu quando Jung-woo sugeriu sorrir no espelho para que ele entendesse. Han Jung-woo notou que ele dilatava as pupilas ao sorrir, ideal para um serial killer. Novamente, o homem chocado não soube o que dizer. Jung-woo brincou e se levantou para sair da lanchonete. Sem palavras, o homem percebeu o brilhante talento do garoto. Vendo que Man-sik não reagia, o garoto perguntou se ele também estava saindo dali. Sem resposta, ele se despediu e agradeceu a refeição. Sozinho, o homem, ainda impressionado, sentiu-se hipnotizado. Man-sik tinha muitas perguntas, mas decidiu que o encontraria no dia seguinte. Na manhã seguinte, Jung-woo foi ao seu trabalho na construção civil para exigir seu pagamento. Ele lembrou aos chefes que tinham prometido seu pagamento de 587 mil wons.
O garoto irritou os homens que disseram que ele nunca veria o dinheiro. Mesmo assim, Jung-woo perguntou de novo se era verdade. Convencido de que não seria pago, Jung-woo aceitou a dura realidade e tentou evitar o conflito. Os chefes disseram que os tempos eram difíceis e isso acontecia com outros. Porém, sobre o garoto, só sabiam que era jovem e sem pais. Mas Jung-woo sabia que eles também roubavam dinheiro de outros. Mesmo assim, o jovem se perguntava onde arrumaria outro emprego. E de repente, enquanto conversavam, Man-sik irrompeu pela porta, interrompendo-os. Mas antes, naquela manhã, Man-sik esperava Jung-woo, sentado nas cadeiras do teatro. Ficando impaciente, ele percebeu que o garoto já estava atrasado. Ao falar com um funcionário, ele disse que o garoto não ia à escola e trabalhava na construção. O homem sugeriu que Man-sik procurasse o garoto em canteiros de obras. Man-sik não pensou que ele pudesse estar trabalhando e ficou surpreso, então correu do teatro para encontrar Jung-woo. Ele correu pelas ruas, esperando encontrá-lo. Após uma corrida curta, Man-sik já estava sem fôlego. Ao chegar, deparou-se com um enorme canteiro de obras. Lá, notou uma sala fechada de onde ouvia pessoas conversando. Abriu a porta para verificar. Ele entrou gritando, exigindo saber por que cortaram o salário do garoto. Os homens chocaram-se com a entrada e disseram que a área era restrita. Ele ficou furioso e virou a mesa, jogando tudo para o alto. Jung-woo observava, atônito, enquanto o homem repreendia a atitude alheia. Ele se virou para o garoto, chamando-o, perguntando por que estava ali parado. Em seguida, decidiu sair, levando o garoto junto. Depois, os dois voltaram para o teatro. O garoto ouvia Man-sik reclamar da conduta dos homens. Contudo, o jovem não sabia por que ele se incomodava tanto. O homem explicou que desaprovava tal comportamento, que devia denunciá-los, e lembrou que era um adulto ajudando o jovem, que devia ser grato. Mas ao terminar de falar, notou algo que acabara de lembrar. Olhando para o garoto, percebeu algo diferente. Seu pulso ferido estava enfaixado. Ele sugeriu que Jung-woo deixasse a construção e fosse trabalhar com ele. Mas, após oferecer um emprego, lembrou-se de repente e pensou no dinheiro que perdera no mês anterior. Mas foi logo interrompido pelo garoto, que questionou o porquê de tudo. Man-sik também disse que, ali, ele podia ver as peças que gostava. O garoto não entendia por que o homem tentava ajudá-lo. Man-sik disse que seu funcionário de meio período saiu e ele procura alguém novo. Jung-woo notou a preocupação no homem, que tinha pouco dinheiro e muitas preocupações. Ele se ofendeu, achando que Jung-woo pensava que ele queria roubá-lo, e ficou ainda mais bravo quando o garoto confirmou isso. O homem disse que o pagaria, mesmo trabalhando na construção por ele. Após a discussão, ele olhou o garoto pensativamente. Ele recordou o dia anterior, sem lembrar tudo que o garoto disse, mas considerou inaceitável deixá-lo desperdiçar seu talento na construção. Ele acreditava que todos tinham seu lugar e queria o garoto por perto. Enquanto o homem refletia, o garoto esperava em silêncio. De repente, o homem se surpreendeu com o interesse do garoto na proposta, que perguntou se, trabalhando meio período, também seria pago para assistir às peças. Um novo dia amanhecia. Man-sik esperava em pé, encostado em um pilar, imaginando por que o garoto não saía. Olhando o relógio, ele se perguntou se o garoto era mais meticuloso. Já se passara uma semana desde que Jung-woo iniciara ali, e ele devia organizar a bagunça da sala de ensaio. Contudo, deveria ter começado a arrumar 3 horas antes. Man-sik, ao se dar conta do tempo, pensou em comer com o garoto assim que ele terminasse. Então, decidiu ir à sala verificar a razão da demora, e ao entrar, perguntou quanto tempo levaria para concluir tudo. Assustou-se com o que viu, e ficou confuso, vendo o garoto agachado no chão com livros espalhados ao redor. O garoto explicou que a estante desabou. Man-sik, vendo os roteiros organizados, concluiu que já sabia o que tinha acontecido. Ele imaginou que o garoto, ao arrumar a sala, fez a estante cair, perdendo tempo. Mas ainda assim, havia livros e outras coisas fora do lugar, como um vaso caído sobre as coisas dele. O garoto se interessou em ler o roteiro, mas Man-sik, confuso com toda a bagunça, perguntou se ele ensaiava a peça. Então, ele notou algo que não tinha visto antes. O livro nas mãos do garoto era uma peça russa. Ele questionou a escolha, havendo tantos livros coreanos. Mas o garoto apontou, explicando que já lera todos. O homem ficou chocado ao entender o significado. Ao olhar a prateleira, ele viu que Jung-woo já lera todos os livros lá, e, em meio à desordem, Man-sik perguntou o motivo da escolha do roteiro russo. Com o livro na mão, ele foi questionado se conhecia o idioma, mas o garoto admitiu que não, e apontou para um dicionário de russo na estante.
Ele pesquisou várias palavras, e assim teve uma ideia do contexto do livro. Ao ouvir isso, o homem ficou pasmo. Ele não acreditava, vendo que, só de ver novas palavras, o garoto já aprendia um novo idioma. Ele observou o livro do garoto, e logo percebeu qual obra era. Ele já havia estudado aquele roteiro muitas vezes e sabia qual capítulo o garoto lia. Era a cena onde o personagem extravasa, derrubando coisas no quarto. Ao observar, as coisas no chão não estavam ali por acaso. O garoto capturou as emoções do personagem na cena, sem conhecer os princípios básicos da atuação clássica. E Jung-woo calou-se quando o homem lhe perguntou o que desejava ser. Man-sik não entendia porque o garoto não respondia. Ele queria saber o sonho do menino. Teatro, atuação, direção, ele queria ouvir. Mas ele se surpreendeu quando o garoto disse que seu sonho era viver daquele jeito. Naquela época, não entendeu o que aquilo significava. Confuso, ouviu o garoto explicar que estava preparando o palco antes da cena. Jung-woo não reagiu quando o homem perguntou se atuaria, mas Man-sik se satisfez ao ver que o garoto não rejeitou a oferta. Ele se surpreendeu ao notar o interesse do garoto em atuar, assumindo que ele estava focado em direção. Então fez sentido seu interesse em assistir a peças de teatro. Contudo, ele achava que o garoto tinha mais talento para a direção do que atuação. Jung-woo disse que não arrumou o lugar à toa. Todos os objetos tinham um propósito. Man-sik disse que bons atores transmitem emoções em qualquer lugar. Mas o garoto explicou que no palco as coisas eram diferentes, e o homem se confundiu, sem saber como o palco se ligava à atuação. Jung-woo disse que no palco a harmonia era vital, tão crucial quanto a habilidade de atuar. Seu desejo era que o próprio palco fosse perfeito. Ao ouvir isso, o homem se pôs a refletir. O garoto o observava, aguardando uma resposta. Ele então decidiu demonstrar. Tocou a mesa com a mão. Inclinado, ele se concentrou para começar a ensaiar o papel. E Man-sik parou, observando o que o garoto faria. Jung-woo pôs a mão na cabeça e começou sua atuação. Desde as primeiras expressões do garoto, o homem ficou chocado com seu talento. Desde o início, sua expressão era de quem não tinha para onde ir, sem nada a perder. Não estava apenas recitando, mas se tornara outra pessoa. Até o branco de seus olhos estava vermelho pelos vasos rompidos. Ele se perguntou se era possível alguém se aprofundar tanto em um personagem em pouco tempo. Começou a questionar o propósito dos objetos. Ao atuar, o garoto bateu na mesa. Esticou os braços, apoiando o corpo na mesa. Quando ele recuou, um relógio estava no chão, e ele pisou nele. O objeto se moveu sob seu peso, fazendo-o vacilar e desequilibrar-se. Man-sik, ao ver a cena, notou que os objetos o fizeram tropeçar. Mais atento, notou que tudo era parte da atuação. O garoto, ao perder o equilíbrio, agarrou uma cadeira. Ele se levantou, tentando se recompor. Seu corpo tremia. Em seguida, ele sentou na cadeira, com um ar ansioso. Man-sik, vendo a cena, ficou mais impressionado. Ele notou que nenhum movimento fora um erro. Segurar a cadeira ao cair foi bem natural. A postura, o ângulo, o movimento do corpo e os objetos quebrados. Tudo foi planejado. Até sua expressão pálida ao sentar, sem forças para ficar de pé. Percebeu que o garoto estava certo. Tudo devia estar em perfeita harmonia. Ao fim da apresentação, ele se levantou e virou para Man-sik. Impressionado, o homem decidiu que não havia terminado e disse ao garoto para subir ao palco. Capítulo 8. Até então, Jung-woo estava há 2 anos longe dos pais, e conseguir um trabalho de meio período não foi fácil. Mas ele decidiu que não queria mais a vida antiga, então passava os dias na construção, criando uma rotina satisfatória. Embora satisfatório, ele sabia que havia algo mais, sabia exatamente o que buscava desesperadamente. Na construção, diziam que ele era jovem e deveria se divertir. Um colega mencionou um teatro na cidade vizinha, e o garoto se surpreendeu ao ouvir a sugestão de ir conferir. Jung-woo pensou e começou a refletir. Um dia, ele decidiu ir e entrou lá pela primeira vez. Lá, viu pessoas atuando no palco e percebeu que era uma peça, não um filme. Ao entrar no teatro, notou um homem sozinho na plateia, assistindo atentamente à peça, mas não era isso que importava. O que importava era a decepção de não ser um filme, e ali, ele se sentiu arrebatado. A energia dos atores no palco, longe das câmeras, o atingiu de modo diferente, e por um momento, ele sentiu forte desejo de estar lá. Daquele dia em diante, ele ia ao teatro após o trabalho, onde seu corpo agia antes mesmo de seu pensamento. Por isso, ele sempre retornava. Lá, um funcionário perguntou o nome do garoto enquanto ele estava na plateia. O homem insistiu em fazer-lhe perguntas. Depois, convidou-o para conversarem mais.
De início, achou o homem irritante, mas sabia que ele não era mau. O mesmo homem o tirou da construção, achando que ele desperdiçava seu talento lá. Ele percebeu que outros como ele não tiveram vida fácil, e ficou feliz em saber disso. Após tudo, terminou a apresentação para Mansik. O homem, impressionado, queria mais. Assim, disse que o garoto precisava estar no palco. Mansik admitiu que não esperava muito da atuação, e que emoções vêm com a experiência. Além disso, mesmo sendo talentoso, ele tinha só 17 anos e limitações. Ele sabia que o garoto era brilhante, mas isso era diferente de ter talento artístico nato. No entanto, depois de tudo o que viu, ele percebeu algo. Tudo em que acreditava vinha de sua mente limitada. Ele viu que as habilidades admiradas no garoto eram ferramentas para atuar. Enquanto o garoto apanhava coisas do chão, Mansik disse querer vê-lo atuar num palco, mas o garoto disse não ser seu plano. Ao ouvir isso, Mansik ficou furioso, dizendo que seu talento era desperdiçado e que ele seria grandioso. Jung-woo organizava itens na prateleira. Seu desinteresse deixou o dono do teatro confuso. O garoto admitiu que não queria fama, e o homem ficou chocado com a forma de pensar dele. O jovem sabia do seu talento, e que a fama viria ao atuar, mas isso não deveria ser motivo para desistir. Ele tentou convencê-lo, com tom compreensivo, de que o garoto teve um passado difícil. Mansik admitiu que não foi fácil chegar até ali para ele também, e disse que assumiria a responsabilidade pelo futuro, que o garoto fizesse o que quisesse e vivesse sua vida. Ao ouvir isso, o garoto virou o rosto rapidamente para ele. Achou estranho que o homem quisesse responsabilidade por alguém que conhecia há menos de um mês, e se surpreendeu ao ele confirmar disposição. Mansik implorou para saber o que o garoto queria para atuar. Jung-woo se preparava atrás das cortinas do palco. Espiou ansiosamente pela fresta da cortina fechada, e percebeu ter subido ao palco para atuar diante de tanta gente. Na plateia, alguns dormiam ou mexiam no celular, outros se divertiam, conversando entre si. Atrás das cortinas, ele os observava de longe, não que não entendesse o que seu tio Mansik sentia. Ele fingia não saber, o desejo de não desperdiçar o talento e a oferta de um emprego que o deixava assistir a peças. E agora, o homem estava disposto a assumir o futuro do garoto. Talvez por isso não recusou, e agora estava no palco. Lentamente, as cortinas se abriram. Assim, o jovem se apresentou diante da multidão. Pronto. Mansik o observava de longe, nos bastidores. Vendo seu estilo, ele se alegrou. Ia começar. Um funcionário perguntou se era o garoto que Mansik tinha mencionado. Mansik explicou que, apesar de, o garoto teve pouco tempo para preparar um roteiro longo, e ele possuía um talento extraordinário. Assim, 5 dias já seria tempo impossível para qualquer um se preparar sem o básico do teatro. Mas ele disse a um funcionário que o garoto não teve 5 dias, mas sim poucas horas. Mansik revelou que Jung-woo teve apenas 12 horas de preparo desde que recebeu o roteiro, mas mesmo assim, o jovem estava pronto para iniciar a apresentação. Após a abertura, o garoto estendeu a mão para iniciar a cena. Sentado na cadeira, sob o holofote, ele começou o monólogo. A plateia cochichava sobre o que via, e logo, todos se impressionaram com o talento do garoto. Ele recitou suas falas e chorou comoventemente durante a atuação. A cena mostrava alguém deixado para trás e as emoções que sentia por isso. Todos na plateia se surpreenderam com seu talento. Ele encenou a fala, não poderia ter feito diferente. Levantou-se abruptamente, a cadeira caindo no chão. Ele disse não haver escolha, ele e sua amada viviam em mundos diferentes, e então se ajoelhou, desolado. Assim, o público se comoveu ainda mais. O funcionário do teatro, observando, impressionou-se, e perguntou a Mansik onde achar alguém assim. Mansik notou que mesmo sem um projetor de voz, todos estavam focados em sua atuação. O homem explicou que não era memorização, mas sim o garoto ter se tornado o personagem, e as falas mudavam conforme as emoções surgiam. Se o garoto no palco fosse o personagem, era assim que ele falaria. Enquanto a peça seguia, uma mulher entrou lentamente no palco. A personagem cumprimentou Jung-woo, e ao vê-la, chamou-a de Ellie. Naquele instante, Ellie desabou nos braços dele. Ele chorou enquanto ela falava, até que esqueceu o que deveria dizer. Mansik se desesperou ao notar. Sem saber o que fazer, viu que a garota esqueceu as falas. Era comum. Ator inexperiente podia esquecer o roteiro no palco. No teatro, diferente do cinema, não há como refazer cenas. Atores devem improvisar. Jung-woo começou a fazê-lo. Ele disse que ela não precisava falar, pois ele já sabia. E assim, ele continuou a peça, assumindo o controle da situação. Ele seguiu a apresentação, abraçando a garota caída no chão. Assim, em momento trágico, as cortinas se fecharam, encerrando o show.
A plateia, profundamente comovida, aplaudiu intensamente quando o espetáculo terminou. Jung-woo e a atriz não saíram do palco. Man-sik os observava enquanto caminhava. O homem ficou espantado que tudo tivesse sido feito em 20 horas. A maioria dos atores levava semanas para decorar, mas ele o fez em horas. Além disso, ele conseguiu contornar um erro da atriz no fim da cena. Man-sik e sua equipe ficaram impressionados com a naturalidade do garoto após sua apresentação. Disse ao garoto que estava errado por não se preparar para o papel. Se o garoto notasse, palco, cadeira, movimentos, cores e luzes, tudo havia mudado. O funcionário se surpreendeu que Man-sik permitiu a Jung-woo mudar tudo. Man-sik explicou que o garoto fez sugestões constantes, por isso, ele não apresentou objeções. Mas ele logo realçou algo que percebeu: aquele jovem era superior aos outros ali. Sentado no camarim, Jung-woo começou a sentir algo estranho. Não era sua primeira vez atuando. Na vida passada, atuou em vários papéis aplicando golpes. Sabia do seu talento, mas desta vez, sentiu algo diferente, com tantos olhos fixos nele. O público se emocionou e chorou, assim como todos os outros. Todos, incluindo ele, pareciam ter entrado em outro mundo por um momento. Ele vivia de forma incomum, pronto para desistir de tudo, e até abriu mão do próprio nome. Ele pensava que conseguiria, mas será que realmente poderia? Alguém abre a porta com força e faz um barulho alto. Man-sik entra apressado, indo aos jovens atores. A garota se desculpa pelo erro, mas o homem a ignora e passa. Ele estende a mão e a coloca no ombro de Jung-woo, contente com a atuação do garoto no palco. Ele chacoalha o garoto, perguntando por que não revisava o roteiro no camarim. O garoto admite não querer se prender às falas. Man-sik achou que era só mais uma ideia estranha do garoto. Então ele reflete, lembrando ter ouvido antes que a verdadeira preparação é ter o personagem dentro de si. Ele se lembrou de uma mulher que, com um roteiro longo, dizia para não se apegar às falas. Entenda as emoções do personagem e haja naturalmente. Ele a tinha escutado dizer no palco que já atuava daquela forma por cerca de 20 anos. O curioso foi ouvir isso de alguém que mal começara a atuar. O garoto disse que o roteiro tinha termos estranhos que o incomodavam. Man-sik ficou sem palavras. E ao analisar o garoto, percebeu que ele ainda não sabia os termos básicos de palco. Ele logo percebeu que havia entregado o roteiro sem pensar. No camarim, um funcionário chamou os atores para o segundo ato. Jung-woo se levantou. Man-sik se surpreendeu com o chamado do garoto, virou-se e avisou ao homem que voltaria logo. No palco, ele seguiu atuando ao lado de Ellie. Ele entregou suas falas com confiança, movendo a história com fluidez. No final, o público aplaudiu com entusiasmo e alegria. Contudo, alguém observava de longe com expressão séria. Ele se sentiu satisfeito por ter encontrado o garoto. O tempo passou, e no dia seguinte à apresentação, o jovem estava dentro do teatro, sentado no chão. Lá, ele lia livros e roteiros, mas foi logo interrompido. Jung-woo olhou e viu Man-sik com uma sacola, que despejou os livros no chão. O garoto se surpreendeu. O homem disse que estudar não é divertido, mas seria útil. Só havia uma livraria em toda a cidade, e ele foi até lá, apesar do calor. Jung-woo, com um livro na mão, deduziu que o homem se chateou pelo que dissera antes sobre não possuí-los. Ainda no chão, o garoto começou a folhear os novos livros para ler. Ao observá-lo, Man-sik pensou que o garoto nem precisava estudar essa teoria. E começou a questionar se reprimia o talento do garoto, mas, surpreendentemente, o menino achou a leitura agradável. Ele admitiu ser a primeira vez estudando aquilo, e ser mais divertido que o imaginado. Man-sik chocou-se ao saber que o garoto lia aquilo pela primeira vez. O garoto admitiu que não apenas atores atuavam bem. Sem entender, Man-sik o alertou para ter cuidado com o que falava fora daquela sala. Jung-woo rapidamente apontou que era o homem que se metia em coisas sem pensar. Man-sik não entendeu o que o garoto quis dizer, e o jovem esclareceu que ele estava fazendo exatamente isso. Então, Man-sik não mostrou expressão ao ouvir que nada sabia do garoto. Depois disso, o garoto sentado no chão o observava em silêncio. Assim, ele ficou pensativo sobre o rumo daquela conversa. Após fechar o livro, perguntou se Man-sik queria mesmo torná-lo famoso. Surpreendentemente, ele disse que não era bem isso que esperava. Ele explicou que queria de fato que o garoto vivesse fazendo o que realmente desejava, e para entender isso, demorou bastante tempo. Ele imaginou que o garoto pensasse que ele só usava seu talento. Ele explicou que mesmo que o garoto não tivesse atuado bem, ainda compraria o livro para ele. Jung-woo ouviu, mas achava que o amigo se beneficiava do seu talento teatral.
Disse que gostou do livro e que precisaria do conhecimento. O homem se surpreendeu e o garoto seguiu estudando. Assim, Jung-woo decidiu que retribuiria o que Man-sik fazia por ele. Naquela tarde, no teatro, alguém procurou o dono. Man-sik se surpreendeu, pois não esperava visitas. Porém, ao ver quem era, ele ficou em choque. O misterioso homem surpreendeu-se ao saber que era o dono do lugar. E enquanto Man-sik o observava, começou a questionar o que Jung-woo buscava ali. O misterioso homem logo viu que Man-sik era responsável pelo sucesso do local. Era a NK Entertainment, famosa por descobrir novos atores coreanos para filmes de sucesso, e este era Choi Jae-min, seu diretor. O homem admitiu estar ali, pois vira a apresentação anterior e se interessara. Ao revelar que procurava o ator principal, Man-sik ficou extremamente preocupado. Começou a se perguntar se o garoto havia se metido em problemas. O homem disse que estava ali para uma oferta e lamentou não ter avisado antes. Ele chegou um pouco apressado, pois fazia muito tempo que não sentia o que viu. Ao ver o garoto, sentiu que havia descoberto um talento. Ele admitiu que não seria apenas uma contratação comum, já que era difícil achar jovens atores com tal maturidade para seu projeto. Mas ele atuou como se já estivesse na casa dos 30, sem hesitação. Ao vê-lo, percebeu que o garoto havia superado isso. Choi admitiu que a oferta era séria e ficou impressionado ao ver tal talento escondido neste pequeno teatro. Man-sik admitiu a impressionante habilidade do garoto. Porém, Choi surpreendeu-se ao ser questionado se havia um plano para o garoto. Man-sik explicou que sabia que a empresa fazia seleção de elenco profissional e queria saber se forneceriam o básico que um ator precisa para o garoto, como educação, convites para grandes eventos, treinamento e projetos. Contudo, Choi ficou atordoado ao ouvir o homem questionar se a oferta era gratuita. Man-sik disse que, após a apresentação do garoto, todos os pedidos eram razoáveis. Ao analisar a oferta, o homem disse que a revisaria, mas não podia decidir sozinho. Man-sik notou que pela empolgação do homem, ele não entendia o potencial do garoto. De repente, foi surpreendido. Ele entregou um cartão, disse que veio oferecer um lugar para o garoto crescer, e que, como Man-sik se importava com ele, esperava que considerasse o melhor para Jung-woo. Ao se despedir, o dono do teatro disse que pensaria e entraria em contato. Enquanto isso, no teatro, o jovem estava deitado no chão, cercado por livros. Pensando, ele concluiu que não havia muito a fazer, pois não tinha dinheiro no momento. Contudo, ele não era obcecado por dinheiro, mas isso o limitava. Ele respirou fundo, pensativo. Man-sik observava pela fresta, imaginando se o garoto estava entediado. O jovem percebeu que alguém se aproximava. Seu amigo confessou que veio ver se ele estava mesmo estudando e queria fazer umas perguntas, mas ao olhar os livros, ficou chocado na hora. Ao pegar um dos roteiros, percebeu que o rapaz tinha feito algo sozinho, e ficou impressionado ao ver que havia traduzido um deles. Então, ele leu A Estrada dos Sonhos com o rapaz, gostando da conversa, mas logo foi surpreendido de novo. Ele ficou chocado com as novas traduções do garoto e se levantou abruptamente. Jung-woo o olhava, confuso, sem entender nada. Seu amigo saiu correndo da sala, dizendo que seu estômago não estava bem. Ao sair, bateu a porta com força, fazendo barulho. Lá fora, ele parou, refletindo sobre o ocorrido. Ele se perguntava o quanto mais o garoto o surpreenderia. Ele estava feliz porque sempre sonhou com isso, mas não entendia como alguém podia melhorar tanto na atuação. Sabia que falhara, mas nunca se sentira tão inseguro. Não sabia mais como guiar o garoto com sua pouca experiência. Enquanto estudavam juntos, Jung-woo pediu que ensinasse as partes que ele não compreendia, e ao analisar o livro, ele se preocupou. Mas ele se aliviou e ficou grato ao ver que podia ensinar o tópico. Era sobre a teoria da quarta parede, uma barreira imaginária entre palco e público. Ele explica que o ator interage direto com a plateia. O jovem ouviu atento, descobrindo ser uma forma de entretenimento teatral, e pediu ao amigo que explicasse outro tópico. Man-sik disse que o próximo não seria difícil. O tempo passou, e ele frequentava suas aulas de teatro. Dentro do prédio, alguém entrou no escritório. Uma pilha de livros foi jogada com força na mesa. Sentado, Man-sik segurava um livro vermelho com tópicos de teatro que não entendia bem. Parecia satisfeito, pensando nunca ter imaginado rever o caderno na sua idade. Então, estudou as lições iniciais que o teatro oferecia. O que um dia amou estudar, virou paixão que durou pouco. Ele entendeu que talento, refinamento e paixão levariam a um crescimento inimaginável.
aquele garoto não precisava de livros, já tinha nível profissional e decidiu andar pelo teatro para checar algo. Ele observou o jovem, sabia que memorizava roteiros perfeitamente e com facilidade. Ele absorvia emoções, hábitos dos personagens e entendia ângulos de iluminação, cena, sabendo que era arte de verdade. Jung-woo reescreveu diálogos capturando as emoções do personagem. Ao observar o garoto no palco, ele chegou a uma conclusão. Ele segurou o cartão de Choi e pensou que seria uma boa opção. Então, ele ligou para Choi Jae-min, o convidou para uma reunião para discutir assuntos importantes e depois foram a uma lanchonete na cidade. Jung-woo bebia calmamente, Man-sik aguardava, ele se perguntava o que mais fazer, convenceu-se de ter feito a escolha certa, discutiriam a proposta e os termos. Então, ao telefone com Choi, ele explicou que revisariam tudo com o garoto. Choi explicou que também queria que ele visse Jung-woo atuando com um de seus roteiros, e pediu para não se impressionar, pois ver atores é parte do processo. Durante a chamada, Choi concluiu que o garoto não recusaria uma boa oferta, então, Man-sik pensou profundamente no comportamento do menino até aquele ponto. Após explicar tudo a Jung-woo, ele se perguntou como o convenceria a mudar de ideia. No restaurante, Jung-woo comia, e seu amigo, Man-sik, o observava, incomodado, dizendo que se sentia estranho perto do garoto. Ele perguntou se o jovem já tinha ido a Seul. E surpreendentemente, Jung-woo disse que não, nunca viajou. Ao ouvir aquilo, Man-sik chocou-se, sem entender como ele nunca tinha ido a lugar algum, mesmo com a oportunidade, mas ele rapidamente percebeu que não era disso que se tratava. Ele então perguntou se o garoto conhecia o edifício Yuksun, dizendo que se surpreenderia. Animado, falou que tinha 63 andares, mas o garoto não demonstrou interesse, comendo em silêncio. Man-sik disse que ia a Seul amanhã e o convidou para ir junto. Ele disse que lá era bem diferente de áreas rurais e mencionou outros pontos turísticos, mas o garoto ficou em silêncio. O homem, tentando manter o entusiasmo, pensou em como convencer o garoto e admitiu que gostaria que ele, ao menos, visse a cidade. Jung-woo parecia desapontado e disse que tinha um amigo ganancioso que só pensava em si. Man-sik ouviu incrédulo, se perguntando se o garoto já sabia de tudo. Ele questionou se havia escutado a conversa telefônica ou se o Choi já o havia contatado antes. Então, ele devia ter discutido o assunto com o garoto antes. Antes que dissesse algo, Jung-woo quis ir a Seul no dia seguinte. Então, ele quis saber se o garoto queria visitar algum lugar específico. Ele refletiu, admitindo que não o levava só pelo treinamento profissional, mas porque a empresa ofereceria muito mais. Então, Jung-woo o ouviu admitir que, mesmo sem conhecê-lo muito, podiam ajudá-lo. Ele achava que o garoto devia conhecer gente do seu nível, e que seu teatro era só uma parada para ele. Se Jung-woo não evoluísse, estagnaria no nível de atuação. Após a explicação, Jung-woo se interessou em saber a localização, e seu novo amigo explicou que era a empresa NK Entertainment. Mas o jovem não demonstrou muita emoção. Impaciente, o homem já não sabia mais como convencê-lo. Ele então decidiu perguntar se ele iria, mas não obteve resposta. Então, ele falava sobre a NK Entertainment a caminho. Ele perguntou se era o estúdio de produção que vira na TV, com os equipamentos lançados naquele ano, e logo ouviu o homem confirmar olhando à janela. Enquanto falavam, um membro da equipe os cumprimentou, levando-os a uma sala e pedindo que esperassem. Man-sik respirou fundo, acalmou-se e se preparou para o que estava por vir. Estendeu a mão para alcançar a maçaneta da porta. Lá fora, Jung-woo perguntou se o amigo entraria com ele, mas o homem disse que só abria a porta para o garoto. Ao entrar, Man-sik desejou-lhe uma boa conversa e que voltasse seguro. Enquanto Jung-woo entrava, alguém o cumprimentou. Lá dentro, 2 homens o esperavam. Choi estendeu a mão, apontou para uma cadeira e convidou-o a sentar. Jung-woo, ao observar, logo reconheceu Choi Jae-mon e percebeu que havia outra pessoa ao lado dele. Era Gil Júnior, o diretor de atuação da NK Entertainment. Assim, o jovem entrou calmamente na sala para conversar sobre o que precisassem e os observou, analisando a situação. Refletiu sobre a importância de Gil Júnior na empresa. Ele já tinha sido um ator famoso e qualquer pessoa que gostasse de filmes saberia quem ele era. Ele só fazia papéis de apoio, e alguém como ele não estaria ali por acaso, ele estava presente com um propósito definido. Choi iniciou a conversa perguntando o nome do rapaz. O rapaz disse que não tinha nome e que escolheria um naquele instante. O homem, ao ouvir, achou curioso não ser chamado de nada. Além disso, ao analisar o rapaz, achou estranho que ele não estivesse nada nervoso em sua presença, e começou a acreditar que Jung-woo sabia quem ele era, pois vivia numa cidade pequena. Choi sugeriu que se conhecessem e disse que o desempenho do rapaz no teatro o tinha impressionado.
Durante a conversa, o jovem disse que começou a atuar 2 semanas antes e que era sua primeira vez naquele tipo de trabalho. Choi ficou chocado com o que ouviu do rapaz e, ao processar o que ele disse, perguntou-se se era verdade. Ele colocou um livro na mesa, explicando que planeava levar o rapaz para a sua empresa. Jung-woo segurou-o, chamava-se Mudança Milagrosa. Ele lembrava ter visto essa história antes, sobre um estudante e um professor com corpos trocados. Enquanto lia o roteiro, Choi o observava em silêncio. Ele admitiu que queria ver o jovem atuar, nem que fosse por um instante. Ao ouvir isso, Jung-woo virou-se para trás. Ao olhar para a porta, notou alguém a tentar escutar. Fora da sala, Man-sik esforçava-se para ouvir, mas nada escutava. Enquanto conversavam, Choi pediu a Junho que começasse a ler na página 34, o que o surpreendeu bastante. Na vida dele, vira jovens atores implorando para atuar, mas para sua surpresa, não era isso que acontecia agora. O que mais chocou Junho foi que Choi normalmente expulsaria alguém por agir assim. Em outras palavras, o fez questionar quão bom o garoto era. Então, Jung-woo abriu a página 34 e leu a cena no corredor barulhento da escola. Lá, os alunos conversavam ruidosamente. Tae-kyung tentava entender o que se passava, enquanto a câmera se aproximava de seu rosto, capturando sua expressão. Entre tantos alunos, Tae-kyung estava confuso e frustrado. Ele ajustou a gravata, questionando-se por que estava ali, mas então notou que algo ocorrera com sua voz. Após a cena, Choi virou-se para o garoto e disse que a fala seria fácil de tentar. Jung-woo começou a criar um roteiro em silêncio e olhou para o lado, distraído. Ele olhava para a porta daquela sala, pensando em Man-sik. Olhou um instante para o teto do canto da sala, pensativo. Ele pôs o roteiro na mesa e admitiu que não conseguia. Choi, confuso, tentou entender se algo tinha corrido mal. Ele toca o caderno, afirmando que realmente não conseguia sentir aquelas falas. O homem, curioso, pergunta se o rapaz teve dificuldades com o cenário, mas ele admite que não eram as falas, e sim, o silêncio excessivo para uma cena tão caótica. Havia sons de skates, risadas, e o vento pela janela. Esses barulhos se misturavam ao diálogo, era o que faltava. Ao ouvir isso, Choi se pergunta se faria diferença. Jung-ho o observava atento e pensativo. Sem reação, ele põe a mão no queixo, mas, ao analisar as palavras do garoto, fica confuso. O homem se levanta, assustando os outros, e pega o roteiro da mesa. Ele o abre rapidamente e começa a ler, brevemente assustado com o que percebe. Choi fica surpreso, nunca vira um amigo assim. Ele se lembra de Man-sik, questionando se daria ao garoto tudo o que ele precisava. Então, ele o olha novamente, refletindo. Ele logo sugere que ele tente, mesmo que as condições não fossem ideais, por ser uma simples audição. Ao saber da audição, chocou-se, pois pensou que tinha sido convidado para atuar. Confuso, ele diz não entender, pois achou que fora convidado para atuar. Atento, percebeu que o papel exigia um parceiro. Jung-ho seguia imerso no roteiro, e notou que o ator principal desta vez era o Sr. Gil Junho, e recordou personagens que já interpretou. Percebendo isso, Jung-woo achou a ideia divertida. Então, Choi se surpreende ao ouvir o garoto perguntar por outro roteiro. Ele explica que pensou que seria interessante atuar junto com Gil. Ao ouvir a sugestão, o ator se surpreende e admite que trabalhar em conjunto seria melhor do que atuar sozinho. Choi acha o comentário interessante e se impressiona com a ousadia do garoto. Ele conclui que sua coragem vinha da juventude. Em vez de rejeitar a sugestão, ele se surpreendeu ao ver Jung-ho apoiá-la. Ele vira para o diretor e pergunta se havia outro roteiro, o que o confunde ainda mais. Ele olha incrédulo, percebendo que estava disposto a atuar com aquele jovem. E confuso, ele arregala os olhos, chocado, e questiona o que seu amigo vira em Jung-woo que ele não via. Em seguida, Jung-ho inicia seu papel como um homem preocupado, gritando com Jung-woo que ele deveria. Choi, vendo a atuação do amigo, não se impressionou, pois já o considerava talentoso. Jung-ho interpretava um professor de 40 anos. Jung-woo então grita, dizendo que também estava chateado com a situação. Jung-ho diz que após trocarem corpos, o outro rejuvenesceu, mas ele não. Reclamou das roupas, o que aguçou a curiosidade sobre Jung-woo, pois não era o momento. Jung-ho se impressionou com o talento do garoto enquanto atuava. Ele achou que era coisa da sua cabeça, mas o garoto se adaptava à cena com facilidade. Jung-ho diz que a culpa não foi dele, e Jung-woo o lembra que também não foi dele. O garoto o lembra de não fazer nada imprudente com o corpo trocado. Ele observava, surpreso com as expressões físicas do garoto na atuação, corpo trêmulo, ansiedade e uma firmeza singular.
Além disso, gestos, o olhar e movimentos ligeiramente estreitos. E ao atuar, o homem percebeu que nem ele conseguiria aquilo só com um roteiro, sem preparo. Jung-woo estava desesperado e estressado na cena. Logo ele se acalma e fica em silêncio. Eles seguem atuando, e o garoto se expressou pela linguagem corporal, gestos e expressões faciais. Jung-ho não demonstrou nenhuma reação, mas estava profundamente chocado. Ele sabia que se o garoto se destacasse, sua atuação seria ofuscada. Ele percebeu que, como suspeitava, o garoto estava certo sobre a performance. Então ele questionou a origem e o porquê do garoto estar ali. E o homem, ainda atuando, disse que pararia ali. Interromperam a cena cara a cara. Jung-woo concluiu que atuar com ele era bem diferente e agradeceu pela ajuda. Junho se surpreendeu ao ouvi-lo agradecer, concluindo que ele deveria agradecer. Ele acredita que aquele jovem se daria melhor no ambiente certo. Junho vira-se para o jovem, admite que também se divertiu e diz que não esquecerá aquele dia. Choi se agrada ao ver os rapazes interagindo e superando suas expectativas. Junho admite que foi tão incrível que nem sabia o que dizer, e explica que, vendo a atuação do rapaz, poderiam falar dos detalhes, e Jung-woo admite que mudou o que estava escrito. Então, o homem comenta momentos da cena que fizeram juntos. Os rapazes explicaram que tinham ajustado o olhar para a situação, e Choi se perde na conversa. Jung-woo se surpreende, pois Junho deveria saber disso se entendesse de teatro. Ao ouvir, o homem fica em choque. Após isso, Man-sik entra no quarto, mas logo se surpreende com o que vê. Na mesa estava Gil Junho, o qual ele não esperava ali. Ele escutou a atuação deles, mas não podia acreditar que o outro personagem tinha sido interpretado por aquele ator. Ele não entendia por que sua expressão estava tão séria. Antes de falar, ele se espantou ao ser questionado se dirigia um teatro. Man-sik explica que sim, era só um pequeno teatro em uma cidade do interior. Ele quer saber por que Jung-ho se interessou tanto em suas produções. Para sua surpresa, o ator explica o interesse em atuar no palco dele. Ele não consegue acreditar que pode ter a chance de ter Gil Junho em uma de suas produções. Man-sik, com pesar, diz que não poderia pagar, e o homem, calmamente, diz que dinheiro não era a questão. Ele admite que ficou um pouco ganancioso, mas isso só confundiu mais Man-sik sobre a ganância. Ele admite que, caso houvesse acordo com Jung-woo, não haveria problema. Mas ele se assusta quando Junho explica que estava tudo bem, mas que estava curioso sobre algo. Ele não acreditava que garoto tão talentoso só trabalhou ali. O homem pede desculpas se o garoto se ofendeu, mas Man-sik entendeu o motivo. Man-sik explica casualmente que o que Jung-woo fazia mal podia ser considerado trabalho. Ele admite que pouco sabia do garoto, só que estudava e lia roteiros e livros. Junho fica incrédulo que o garoto aprendeu tanto com tão pouco. Ele recorda a atuação do garoto e conclui que era autodidata. Man-sik explica que era um talento natural e não importava o quanto ele questionasse, acabaria frustrado tentando entender. Junho explica que ele ainda estava interessado em trabalhar no teatro. Man-sik ouve a proposta, satisfeito. O ator dá um leve sorriso de contentamento. Ambos selam o acordo com um aperto de mão, ansiosos por colaborar. Após a conversa, Jung-woo esperava fora, observando pinturas. Ele as analisava de perto, imerso na conversa recente. Ficou ali, observando cada cena retratada, pensativo, sem reação. Ele começou a relembrar as cenas que vivera ensinando ao lado de Junho, e mesmo assim, continuava sem reação. Foi logo interrompido por Choi, que chegou e o cumprimentou. O homem parecia feliz e satisfeito, mesmo calado. Jung-woo ia perguntar se o homem não tinha interesse em suas produções. O jovem o observava, considerando a oportunidade. O homem se surpreende ao ouvir a recusa. Choi respeita a decisão, mas admite nunca ter ficado tão desapontado. Ele entrega um cartão, dizendo que, se mudasse de ideia ou precisasse de ajuda com suas atuações, poderia contatá-lo. A conversa termina com o rapaz concordando. Voltaram ao teatro como sempre. Lá, manuseavam ferramentas. Man-sik estava cansado, mas havia terminado. Ele olha, satisfeito, e conclui que o rapaz e Gil Junho trabalhariam bem juntos naquele palco. Em seguida, Jung-woo pergunta o que ele está fazendo ali tão cedo. O rapaz explica haver um membro da equipe ali, não entendendo por que Man-sik cuidava disso. Man-sik achou o pensamento do rapaz prático, mas não se importava. Jung-woo ouviu seu amigo dizer que talvez fosse bom que ele parasse de fingir e se divertisse. E sem dizer nada, ele observou o rapaz descer as escadas, pegar a escada encostada na parede e guardá-la. O jovem ficou surpreso ao olhar para o local. Man-sik admitiu ter ajustado todo o cenário, como o rapaz recomendara.
Ele corrigiu cada detalhe, e isso o impressionou. Jung-woo não pensou que detalhes fizessem tanta diferença. Nesse momento, o jovem percebeu que seu amigo havia estudado teatro por muitos anos. E então, ele viu que Man-sik tinha grandes expectativas para a apresentação deles. Ele admitiu que o cenário tinha ficado muito melhor e decidiu tentar algo. Man-sik admitiu que talvez fosse para consertar o que ainda precisava de trabalho, e rapidamente se virou. Ele apontou que ainda estava curioso sobre algo. Ele admitiu que, por mais que tentasse entender, não conseguia saber por que ele recusou a oferta da NK Entertainment. Jung-woo, porém, não respondeu. O amigo disse que, se aceitasse, teria a chance de trabalhar em roteiros famosos. Man-sik admitiu que nunca tinha compreendido o garoto, mas estava genuinamente curioso. De novo, o rapaz não respondeu, dizendo não se lembrar de repente. Man-sik o pressionou, perguntando se ele o fez por ele, mas o garoto o ignorou, chamando-o para um lanche. Então, saíram do teatro conversando. Quando eles retornaram ao local, a porta estava escancarada, e havia pessoas conversando lá dentro. Man-sik respeitou discretamente, curioso para saber do que se tratava. Lá dentro, viu Gil Júnior anotando algo, e pensou o que ele procurava. No quarto, ele teve uma rápida conversa com Jung-woo. Sem perceber, ele entendeu o que era, e logo concluiu que estavam ensaiando juntos. Mais tarde, em outro momento, Man-sik andou pelo teatro logo após acordar. Foi quando encontrou Gil Júnior, que vinha praticando ali todas as manhãs, mas ele ainda achava aquele comportamento suspeito. Em vez de atuar, o ator parecia mais interessado em discutir a atuação com Jung-woo. Então, ouviu alguém perguntar por que Gil Júnior não ia embora. Man-sik admitiu ao rapaz que desconhecia o motivo e o observou pensativo. No banco, o ator parecia confuso e impaciente. Vendo isso, o homem perguntou se o garoto sempre agia assim. Ele achava que Gil Júnior tinha uma vibe estranha ao ensaiar com o rapaz. Man-sik admitiu Gil Júnior se mostrar mais amigável do que o esperado. De repente, o homem se levantou, interrompendo-os com um caderno nas mãos. Ele andou até Jung-woo, mas o garoto se afastou antes que pudesse falar. O garoto admitiu que nada mais precisava de melhora, e a interpretação seria a mesma. O ator ficou chocado ao ouvir que deveria se virar, e Man-sik observava em silêncio do lado de fora. Ele concluiu que algumas coisas haviam mudado por ali. Com o passar da semana, os preparativos para o espetáculo estavam terminando, mas ainda havia um problema. O nome da peça era O Perseguidor dos Arredores. No cartaz, uma coisa se destacava: um dos personagens não tinha ator. Então, dos 4 papéis, só 3 foram escalados. Ao usar o computador, ele pensava nisso, lendo posts de uma comunidade online de teatro. Gil Júnior havia sido escalado como o detetive Anton, e para a alegria geral, ele pensou que deveria se sentir aliviado. Contudo, sua preocupação era o fugitivo Pavel, e notaram que nenhum ator tinha sido selecionado. Faltando uma semana para o show, ainda havia uma vaga, ou seja, não podiam se apresentar sem elenco completo. Ao abrir a porta, ele se perguntou quem estaria ali tão tarde. Quando entrou, surpreso, olhou incrédulo para a sala. No palco, Jung-woo terminava de arrumar o cenário, deixando-o impecável. Logo percebeu que alguém chegara. Surpreso e preocupado ao ver o amigo ali tão tarde, perguntou se Man-sik não gostou. Sem palavras, ele olhou atordoado, como se não reconhecesse o próprio teatro. Jung-woo explicou que, após ler tantos livros, aquele conhecimento não poderia ser em vão. Objetos simples foram adicionados, tornando o ambiente melhor. Man-sik não conseguiu acreditar que o garoto modificara o que já tinha preparado. Ainda assim, o menino explica que fez muito mais do que apenas observar, e ao escutar isso, o homem ficou sem palavras. Man-sik, impressionado, observava o garoto e o cenário, notando algo que o surpreendia. Jung-woo estava cansado de todo o trabalho e passa a mão na testa e depois ajeita o cabelo. Mas esse pequeno gesto fez seu amigo pensar e, percebendo algo, ele pergunta se o garoto sempre foi tão bonito. Essa pergunta o deixa confuso, já que em sua vida anterior, ele sempre escondeu o rosto. O jovem nunca pensara nisso, e logo nota algo. Man-sik parecia extremamente. Jung-woo percebe que seu amigo deve estar pensando profundamente em tudo. Não só era um nível muito diferente da última apresentação, que teve menos de 20 pessoas, mas, desta vez, rumores sobre ele poderiam começar a se espalhar. Pensando nisso, ele dá um sorriso satisfeito, percebendo que já chegou mais longe do que jamais imaginou. Pior, ao refletir sobre o passado, fica com raiva por reprimir tudo por tanto tempo. Esta era sua segunda vida, que ele conseguiu de algum modo, sem saber como. Man-sik o interrompe, perguntando se ele estava bem. Jung-woo admite que sim, e não causaria problemas ao amigo. Man-sik fica chocado ao ouvir isso, como ele soube da sua preocupação.
o homem admite que, se o garoto quisesse, sua identidade não seria revelada. Ele o disse com pesar, pois não era o que de fato queria. Ele se surpreende quando o jovem diz que não importa mais. Man-sik lembra que o rapaz apareceria nas notícias e entrevistas pela cidade, mas não esperava que ele não se importasse mais com isso. Jung-woo pergunta: o que seria pior do que perder a vida? Man-sik, sem esperar tal reação, fica sem saber o que dizer. Ele então pede que Jung-woo siga o plano, admitindo que ficaria desapontado se o garoto sumisse assim. E lá, no meio daquela cena, o rapaz se volta para o palco e Man-sik ainda o observava, sem saber o que dizer. Seu amigo diz para ele não focar só no palco durante a peça. Ele promete que nada de mal aconteceria ao rapaz por causa da peça no teatro. Jung-woo fica feliz com as palavras do amigo. Depois disso, o dia seguinte começa normal. Na internet, muitos falavam sobre a revelação da identidade do ator principal. Agora, o cartaz tinha o elenco completo. E lá estava o nome Han Jung-woo para o fugitivo Pavel. Por toda a cidade, o cartaz da peça foi divulgado. Assim, no dia do espetáculo, muitos se interessaram e foram ao teatro. Atrás das cortinas, Man-sik ouvia as pessoas comentando que fazia tempo que Junho não se apresentava assim. Estranhavam que ator daquele porte atuasse em teatro tão pequeno. Então, o homem percebe que, como esperava, muitos falariam sobre Junho, e Man-sik esteve ao lado de Junho enquanto ele ensaiava para a peça. E agora, ao ver a reação do público, ele entende que Junho era um ator muito famoso. Contudo, o que também chamou a atenção foi que, apesar de ser pequeno, o teatro era muito lindo e excedeu as expectativas de todos que não esperavam muito. Ao ouvir isso, ele se sente um pouco satisfeito com o público. Nos bastidores, revisavam um roteiro esperando os atores. Lá, todos se preparavam para a peça. Enquanto isso, Jung-woo se olhava no espelho, pensativo. Quando o amigo chega, Jung-woo admite que não se reconhecia. Man-sik se surpreende ao vê-lo. Jung-woo logo vira sua cabeça na direção do homem. Ele estava arrumado de forma diferente, pronto para o show. Na história, 10 anos antes, o detetive Anton perdeu família e uma perna por um homem, e a perseguição começou. E além disso, havia também Pavel, um fugitivo que se envolveu em tudo isso por engano. No final, Junho seria o detetive com raiva, e Jung-woo lidaria com a prisão injusta de Pavel. Era uma perseguição sem fim, cheia de mal-entendidos e surpresas, até o fim. A verdade e as questões psicológicas eram a chave. Quando a peça começou, uma bengala de madeira bateu no chão com força. Era o detetive entrando, usando-a. Ele disse que 10 anos já tinham passado. Parecia uma eternidade, mas para ele, não foi tanto tempo. O público já estava impressionado com a pouca atuação do ator. Entre si, concordaram que não era algo visto todo dia. Man-sik assistia de longe, pensando se a atuação do homem era sempre tão boa. Ele a achou diferente, surpreendente e muito boa. Então, Junho recitou suas falas, dando vida à peça. No cenário escuro, o monólogo de Junho enfim terminou. Então ele percebeu que bons atores eram outra coisa. O público, já impressionado com Junho, não esperava que houvesse mais para se surpreender. Mas de repente, uma voz do fundo assustou a todos, dizendo que o detetive o transformou num monstro. O papel de Jung-woo era de um homem adulto que cometera crimes bizarros por muito tempo. Mesmo com 17 anos, sua voz se adequou ao personagem, então ele seguiu atuando como o indignado. O público ficou chocado. Quando ele começou a falar, ninguém no teatro o viu como um adolescente. Man-sik assistia entusiasmado. A plateia estava ofegante e, mais que isso, não tirava os olhos de Jung-woo. Finalmente, o clímax entre o detetive e o fugitivo chegou. Uma discussão acalorada, onde Anton encurralou o personagem do garoto, sem saída. Pavel sentiu-se sufocado e incompreendido pelo homem, gritando que não tinha sido ele. Até Jung-ho se chocou com a explosão do personagem. De repente, o humor de Pavel mudou, e o garoto não estava mais sorrindo. De forma distorcida, ele ria e dizia estar falando sério. Uma mulher na plateia ficou sem palavras, e ninguém reagiu. Man-sik, nos bastidores, tremia de nervoso. Logo sentiu a premonição usual, como quando Jung-woo revivia suas falas. A presença era avassaladora, a atuação, apaixonada. Todos na plateia ficaram atônitos. Os bastidores, equipe e NK assistiam. Gerente de Jung-ho também se impressionou. Todos tinham sido cativados pela atuação de Jung-woo e ficaram sem palavras. Quando o show findou, as cortinas se fecharam, e a plateia irrompeu em aplausos e vivas, amando a apresentação. Nos bastidores, os atores, aliviados, sentiram orgulho do seu trabalho. Jung-ho admitiu ser sempre respeitado, mas algo mudou.
O ator se sentiu um pouco constrangido ao perceber que todos na plateia queriam saber sobre o jovem ator, e ao olhar em volta, ele viu exatamente o que esperava. Todos na sala tinham os olhos fixos em uma direção, John Woo. No palco, o garoto acenava, sem grande empolgação. No dia seguinte, o teatro virou notícia. Na internet, todos falavam do espetáculo e do novo ator. Todos comentavam sobre o jovem que tão talentosamente atuou. Reuniram-se para uma refeição com bacon fritando. Man-sik, satisfeito, celebrou o trabalho deles. No restaurante, falavam de celebrações e sessões de fotos. Mas de repente, o dono do teatro ficou sério ao anotar algo. Jong-woo, com uma expressão triste, nem tocara na comida. Enquanto isso, o telemóvel tocou no seu bolso. Man-sik ficou curioso. A chamada interrompia um momento crucial. Então, ele saiu para atender e disse que voltaria logo, e desligou. Ele questionou se pela aparência alguém adivinharia seu talento para a dança. Sozinho e reclamando, foi interrompido por alguém o chamando. Surpreso, percebeu que não estava sozinho. Um homem estranho anunciou seu desejo de participar da celebração, apresentando-se como Yu Sang-jin, membro da equipe de produção da W Broadcasting, com uma proposta muito interessante. De longe, ele olhou para o jovem Jong-woo. Man-sik, cansado, ajustou os óculos pensando em como resolveria isso. Insatisfeito, questionou se a proposta era tão boa que estragaria o momento. Yu explicou que queria que ouvissem sobre o programa que preparavam e que era algo numa escala que o homem nunca vira. Com isso, o dia amanheceu na cidade. No escritório, uma placa na porta identificava o líder, Park Jung-gil. Dentro, o homem tinha uma pilha de papéis na mão. Enquanto isso, ele lia. Era o Actor Kingdom, um show de audição para descobrir talentos nacionais e internacionais. Não havia restrições de elegibilidade para concorrentes. Sem limite de idade, gênero, nacionalidade, experiência. Antes do show, a emissora faria uma audição, e os selecionados iriam para o palco televisionado. O critério de avaliação seria a atuação e o show, um formato de torneio. O vencedor competiria por um papel principal em filme de um diretor top coreano. Contudo, ao analisar o programa, ele questionou o apelo, dado que muitos se sairiam bem. Ele recebe uma ligação e atende sem grandes expectativas. No entanto, uma informação inesperada o atinge. Ele se levanta depressa, dizendo que o presidente não precisava se preocupar. Ele afirma que não era a primeira vez que produzia um show assim e sussurra algo importante ao telefone. Ele revela que o vencedor seria o filho do presidente e o homem promete realizar isso. Nervoso, ele concorda, garantindo confiança plena. Ao final da ligação, ele coloca o telefone de volta no gancho e se sente aliviado, mas ainda um pouco ansioso. A ligação foi de Kang Ginon, presidente do Grupo Damian, um respeitado conglomerado com receita anual de trilhões de wons. O projeto excede 20 bilhões de wons, e o presidente é o maior investidor. Ele tem apenas um filho, Kang Hyuk, e a razão de ser desse programa era torná-lo uma superestrela. Jun sabia que essa parte não seria difícil. Ele precisava chamar mais atenção para o jovem Hyuk, então precisava de alguém, desde o início, para distrair e evitar suspeitas. Alguém não muito habilidoso, mas apaixonado, que soasse clichê, e no escritório, um homem chega com a lista. Jun não espera nada, pois são sempre os mesmos, mas se intriga quando seu funcionário diz que encontraram algo diferente. Então, ele pega os papéis para analisar, encontrando os detalhes de Han Jung-woo. Ele lembra de ouvir sobre ele, atuando com Juno. Seu funcionário diz que ele se saiu bem atuando no teatro. Jun se recusa a ver a performance do garoto, achando que seria chato. O funcionário explica ao chefe a história do jovem ator. Era um menino do interior, órfão, e nunca frequentou a escola. Ele ia ao teatro todo dia, decidiu atuar e fez uma forte amizade com o diretor João Man-sik. Ele havia ido à empresa NK e Juno o assistiu atuar. Jun, ao ouvir isso, mostrou certo interesse na história. Ele pensou que os jovens deveriam se esforçar mais e que o público estava mais exigente agora. É por isso que este jovem, inocente e do campo, poderia agora participar de uma competição acirrada em Seul, despertando emoções nos espectadores. Depois, Jun diz que bastava chamar o rapaz, mas seu funcionário parece confuso com a urgência. Ele começa a relembrar as atuações do rapaz no teatro e ficou impressionado com tal talento. Contudo, ele não teria o nível de Hyuk, que estudou atuação desde criança em escolas internacionais com instrutores. Ao ser lembrado pelo chefe, ele conclui que é verdade. O homem explica que, embora o rapaz atraísse a atenção inicial, não se compararia a Hyuk. Ele diz que com aquele rosto, agências o procurariam logo, deveriam recrutá-lo o quanto antes. Por isso, ele estava diante de Man-sik, explicando a proposta.
O dono do teatro fica incrédulo ao saber que tentavam recrutar Jung-woo. O homem tenta convencê-lo de que não era um contrato qualquer e lembra que o país inteiro estaria assistindo. Ele também lembra a Man-sik que ele era um dos que queriam o sucesso do garoto. Ao ouvir isso, Man-sik se irrita e se sente provocado. Ele não temia o uso de Jung-woo, já que, revelada a identidade, seus planos seriam frustrados. Ainda assim, algo mais o inquietava. Jung pergunta quem mais deveria decidir, e o homem revelou que o garoto era o próprio Jung-woo. Man-sik disse que primeiro queria ouvir mais e revisar o contrato. Jung disse que nada fora confirmado ainda, então não poderia dar explicações. Man-sik ouvia desconfiado, pensando que se fosse só uma promoção, não haveria problema. Devido à natureza de alguns shows de audição, eles giravam em torno de indivíduos pré-selecionados. Ou seja, mesmo com boa atuação, poderiam manipular tudo e atiçar a imaginação do público, usando o poder da edição. Poderiam até ocultar o talento dele, mas se acontecesse, o programa perderia o sentido. Ainda assim, ele lembrou que o país inteiro assistiria, e pensou o quão interessante seria ter uma audiência tão vasta assistindo ao jovem. Mas ele logo lembrou que talvez não fosse o que Jung-woo queria, e concluiu que estava sendo ganancioso demais e que o garoto não acharia isso atraente. Sua abordagem na atuação era diferente, e Man-sik começou a imaginar Han Jung-woo entre os jovens que só buscavam fama. Mesmo refletindo, ele ainda tinha uma sensação estranha, então pôs a mão na cabeça, pensativo. No restaurante, o rapaz entendeu o que acontecia. Analisando a conversa, concluiu que o amigo estava ocupado até tarde por causa dele. Ao ver Yu, ele lembrou do show Actor Kingdom de sua vida passada. Aconteceu em grande escala, ganhou atenção internacional, e o vencedor era um herdeiro rico. Após a conversa, Man-sik voltou ao restaurante e se surpreendeu quando o rapaz perguntou se ele tinha conversado bem com Yu. O homem chocou-se ao notar que o rapaz prestava atenção desde o início. Jung-woo pediu desculpas pelo trabalho que o amigo teve por ele, agindo como se Man-sik fosse seu agente. Man-sik perguntou por que o rapaz estava interessado, já que ele sempre recusava essas ofertas. Em silêncio, o homem perguntou se estava certo, mas notou que desta vez era diferente, pois pela primeira vez, o Han Jung-woo demonstrou interesse e curiosidade genuínos. Ele nunca havia se interessado pela atenção que recebia. Então, o homem ficou chocado ao perceber que ele realmente queria participar. Ele não entendia por que ele queria participar daquele programa. O rapaz admitiu curiosidade e que queria ver se desta vez seria diferente. Ainda assim, o amigo não acreditou, mas aceitou não impedi-lo, pois era escolha do rapaz. Ao ouvir isso, o rapaz perguntou o prêmio, e Man-sik estimou cerca de 100 milhões de wons. Jung-woo disse que daria o prêmio a Man-sik como agradecimento por tudo que ele passou por sua causa. Além disso, o teatro era muito pequeno para tanta gente, e ele não conseguiria gerenciar sozinho. Man-sik sentiu que o rapaz sempre soube disso, mas tentava não mostrar. Ele não conseguiria gerir o teatro de longe, seu amigo teria que se mudar. Man-sik disse que por mais talentoso que ele fosse, a transmissão seria orquestrada. Mas Han Jung-woo não se importava, e Man-sik não compreendia a súbita mudança no rapaz que o fez mudar de ideia. Em profunda reflexão, Han Jung-woo recordava momentos em que a atuação o impressionava na TV, sem saber que aquilo se tornaria sua realidade. Em silêncio, ele não sabia como explicar a Man-sik, então, decidiu dizer que achava que seria divertido. Nesse instante, o dono do teatro notou que o garoto estava falando sério, e não compreendia por que ele gostaria de se entreter numa competição que não condizia com sua personalidade. Man-sik concordou, mas o avisou para não fazer tudo o que a produção mandasse. Enquanto explicava, Jung-woo o surpreendeu ao perguntar se o real interesse do show não era apenas usá-lo. Jung-woo queria saber se ganhariam algo seguindo o que o show pedia, mas viu que não havia resposta clara e concluiu que não. Então, decidiu que fariam as coisas do jeito deles. Man-sik não acreditou que o rapaz fosse entrar no show apenas para fazer do seu jeito, e Jung-woo virou as costas, dizendo que era exatamente isso que faria. E o rapaz pergunta se realmente importava como começaria. Em seguida, cartazes do novo programa foram espalhados por toda a cidade, anunciando o Actor Kingdom. Em seguida, as audições preliminares do programa já tinham começado. Lá, atores se reuniam para o teste de atuação. Vários jovens estavam praticando entre si antes de se apresentarem. Entre eles estava Han Jung-woo, calmo e pouco reativo. Ele ouvia muitos jovens falando sobre como estavam nervosos e sobre a chance de atuar para o país inteiro. Os atores seguravam roteiros, praticando. Enquanto isso, ele observava o nervosismo deles de longe, e concluiu que todos pareciam ocupados.
Para selecionar rapidamente vários, a avaliação inicial foi por atuação improvisada. Eles precisavam encenar por 1 minuto uma cena espontânea, baseada em situação e papel, como artista falido e confissão. Com essas duas palavras, o ator tinha que criar rápido uma cena, com personagem e emoções adequadas. Devido ao alto número de participantes, foi preciso reduzir para a competição principal. Em seguida, Jung-woo andou pelos corredores e ouviu um homem confirmar que ele estava no caminho certo, com Yoo mostrando a direção. Ao entrar no cômodo, ele encontrou um grupo de jurados que planejava gravar algumas entrevistas e os vídeos da audição. Mas antes de tudo, o concorrente principal deveria ser o rapaz. E após o primeiro episódio, Ryuk apareceria oficialmente, assim que a história do rapaz fosse contada. Yoo abriu a porta da sala de audição, apresentando o jovem Han Jung-woo. Ao entrar, o rapaz os observou atentamente. Um dos homens diz que estavam esperando por ele e que ele tinha se tornado uma espécie de celebridade nos últimos dias, e logo começam a analisá-lo antes do início da audição. Um dos homens na mesa diz isso, mas ainda mantinha um olhar desconfiado. Yoo tenta acalmá-lo para não ficar nervoso, mas o menino entra tranquilamente na sala de apresentação, dizendo a Yoo que está calmo. O homem, porém, fica surpreso com a reação controlada do garoto. Na mesa, um dos membros da equipe olhava atentamente para o menino, achando tudo sobre ele intrigante. Ele era mais do que parecia, bom demais para ser distração. Han Jung-woo observava Yoo se sentar ao lado. Yoo se sentia desconfortável sendo observado de perto pelo menino. Quando todos estavam prontos, o formulário de Han surgiu. Yoo se levanta rapidamente, bate com a mão na mesa e ordena que liguem a TV imediatamente. Com o caderno na mesa, o homem olha ao redor e, nervoso, chega a uma conclusão. Ao analisá-lo, ele soube que iriam discutir como usar os talentos de Han Jung-woo na TV. Percebendo o olhar, o rapaz questiona por que é encarado. Yoo tentou descobrir se ele era apenas um garoto inocente do campo. Se ele agisse bem, poderia continuar no programa, mesmo que suas habilidades não fossem ótimas. Normalmente, jovens competidores tentariam causar boa impressão, o oposto deste rapaz. Enquanto todos ficam em silêncio, Han se pergunta por que o evitam tanto. Um dos homens o observava atentamente, e logo ouvem a voz do garoto perguntando o que fazer. Um avaliador percebe que o garoto passava uma boa sensação, embora não se encaixasse na imagem esperada. Respira fundo e se satisfaz, notando que o jovem ator não parecia nervoso. Han ouviu em silêncio o homem e se surpreendeu ao ouvir a voz do garoto dizer que seria um livro. Ele olha o garoto e conclui que ele não sabia que o custo de produção do show era de 20 bilhões de wons. Ele aponta que até concorrentes famosos se esforçaram para se destacar. Han não estava interessado e boceja. Logo, ouve alguém dizer que suas palavras escolhidas eram tornado e confissão, e que ele podia começar. Ele vira o rosto enquanto alguns conversam por perto. O garoto estende o dedo, apontando algo, e o avaliador choca-se quando o garoto pergunta se ele podia ficar de olho nos outros também. Então, sentado à mesa, ele se virou, apontando para fora da sala. No entanto, o homem fica furioso, e conclui que o garoto não estava levando a conversa a sério. Contudo, o jovem não acreditava na importância daquela conversa, pois o avaliador insistia em falar de coisas irrelevantes desde que o participante se sentou à mesa. Então, ele focou em não perder a paciência e foi direto ao ponto, ouvindo o resumo do garoto. O jovem Han, apaixonado por atuação, ia ao teatro diariamente, mas o dono foi o responsável. Mas ele não desistiu, e com muito esforço, juntou-se ao teatro, ajudou Ju a recuperar seu negócio falido. Han, ao ouvir isso, os corrigiu, dizendo que nunca havia sido expulso. O homem tentou explicar que a história não precisava ser totalmente real, e destacou que, mesmo sendo um programa de audição, as pessoas não queriam ver só isso. Han, contudo, admitiu estar ali só para atuar, e a equipe se surpreendeu. O homem permaneceu calado, observando sem falar, e o jovem o encarou de volta, esperando uma reação. Ele concluiu que parecia que estavam tentando convencê-lo a fraudar, não a atuar. O funcionário admitiu o erro, esquecendo que era a primeira vez do jovem na apresentação, e afirmou que para sua atuação, ele deveria dar a performance que realmente queria. Ele perguntou ao rapaz qual atuação confiava mais. O homem se surpreendeu e questionou sua presença. Ele notou que o rapaz, que faria uma apresentação preliminar, não trouxe um roteiro. O homem disse não crer que o rapaz dividiu o palco com Junho por acaso, questionando se ele havia decorado suas falas. Ele explicou que normalmente traziam os próprios roteiros, mas alguns não.
Han admitiu que foi avisado de que seria uma apresentação improvisada, e não entendia por que todos se chocaram por ele não ter preparado nada. Então, o homem começou a refletir sobre o conhecimento do rapaz. Ele sabia que para a improvisação, as pessoas se preparavam para o máximo de cenários. Ele explicou ao rapaz que, em shows assim, as emoções humanas são limitadas, mesmo em seus papéis. As pessoas se preparam para que as falas saiam naturalmente, e essa é a técnica reflexiva. A habilidade de atuação improvisada é dividida assim. No entanto, enquanto explicava, ele se surpreendeu quando o rapaz perguntou sobre outras coisas, como emoções, papéis e situações. Mas o homem não esperava que o rapaz dissesse que, se o programa tivesse um escopo definido, seria-lhe conveniente, e ele torceu levemente o pescoço. Ele concluiu que o rapaz, inexperiente, tinha dificuldade em entender, e Han se chateou ao ouvir isso. Naquele momento, ele deveria simplesmente dar o seu melhor. E antes de pensar que as habilidades do rapaz eram péssimas, ele se perguntou o que o ator Juno vira nele. Mas, de qualquer forma, a habilidade não importava ali. O homem esperou de braços cruzados. Todos já tinham saído, e lá estava ele, refletindo sobre o rapaz. Surpreendeu-se ao ouvir alguém dizer que achava o rapaz interessante e que era um desperdício usá-lo assim, com aquela face, presença e história. Mas o homem notou que ele era diferente dos outros jovens. Um homem aconselhou o outro a não suprimir a imagem do rapaz e capturá-lo com tristeza. Sério, ele disse ao funcionário que não estava brincando, e o homem o encarou sem reagir. Sabia que o chefe não agia assim sem razão para ser tão ganancioso. Mas ele sabia que muitos jovens lá não sonhavam em ser cantores. O chefe destacou que modelos, atores desconhecidos e pessoas que o atraíam sempre encontrariam um caminho. Em empresas de ponta, bônus de assinatura são estratégicos, e jovens com apelo popular são mais facilmente promovidos do que talentos desconhecidos. E o homem virou-se para o chefe, lembrando do que ele disse. O chefe ponderou, concordou e disse que era o que fariam. Fora, dezenas de jovens esperavam as audições. Entre eles, sozinho, estava Han. Uma das garotas o reconheceu, pensando tê-lo visto antes. E logo alguém confirma, dizendo que foi ele quem se apresentou no teatro ao lado de Junho. Ao ouvir a conversa, ele vira o rosto de leve e os olha com o canto do olho. Ao perceber que ele ouviu, elas disfarçam envergonhadas. O jovem esperava, e de repente, nota algo. Os jovens lá fora podiam ouvir um choro vindo da sala, e devia ser alguém atuando. Na sala, ele ouve vozes expressando falta de confiança e lágrimas de nervosismo. Ouvindo a cena, ele percebe que a pessoa não conseguiu criar o som realista de choro. Enquanto anda, ele se assusta ao notar algo. No chão, à sua frente, um caderno e anotações. Ele olhava em volta, tentando saber a quem pertenciam. Contudo, todos os jovens ali estavam lendo seus roteiros, segurando seus cadernos firmemente. Nesse momento, ele percebe que era o único sem um daqueles, e se pergunta se falhou na triagem e foi abandonado. Calmamente, ele se senta com o roteiro e analisa cada página, lendo o que foi escrito. Com o caderno nas mãos, ele o folheia e, focado no que lia, não prestava atenção em mais nada ao seu redor. Com um sorriso, ele fica feliz por nunca ter pensado assim. Ele então pega uma caneta para adicionar mais anotações e permanece ali, sentado como os outros jovens na sala. O tempo passa, e todos continuam na sala da empresa. De repente, uma garota surge, ofegante, preocupada. Ao ver o rapaz lendo, ela se assusta. Han estava anotando no roteiro. Ela vira, chora e pergunta quem ele é. Furiosa, ela diz que o roteiro é dela. A garota ficou em descrença ao ver que ele praticava com o roteiro dela. Ele pede desculpas, explicando ter pensado que o jogaram fora. Ainda chocada, ela diz que o rapaz não faz ideia de quanto custa um roteiro e o leu de graça. Han diz que não o usou para ensaiar, mas que fez algumas anotações e pede desculpas. Ela não crê que ele rabiscou o material caro com tanta naturalidade. Vendo a dedicação dela ao roteiro, ele se oferece para pagar. Ela recusa e grita que não quer mais vê-lo ali. Assim, ela se vira, afastando-se do rapaz e o deixando só. Han percebe que talvez aquilo não o tenha ajudado. Enquanto isso, a garota revisa o material adulterado, e com o roteiro em mãos, analisa as anotações do rapaz. Até ela se surpreende com o que lê. E sozinha, ela se envolve mais com as anotações novas. Ela folheia o roteiro mais rápido, ansiosa para ver o que foi escrito. Cada linha de diálogo nas cenas se transformava em notas de ação, batidas, passos,
saliva sendo engolida, uma mão batendo na mesa e o clique repetitivo de uma caneta. A emoção era expressa por sons físicos, olhos em movimento rápido e gestos intensos. A jovem lendo as anotações fica impressionada com o tempo exato para cada ação. Ele reescreveu as falas para serem encenadas sem usar a voz e de alguma forma melhorou o roteiro. Sem entender, ela se pergunta por que ele fez tudo aquilo por diversão. Vendo outros jovens ensaiando, ela conclui que não era por diversão. Ela não entendia por que todos ensaiavam apressados, enquanto o rapaz havia feito aquilo. Enquanto isso, o jovem esperava em um sofá, lamentando a demora. Entediado, suspirou, querendo que o tempo voasse. Ao lado, ele nota a garota se aproximando com um roteiro. Ela se aproxima e pergunta, apressada, como ele fez as anotações. Curiosa, ela o encara e pergunta o porquê. Han não entendeu as perguntas. Preocupada, ela olha em volta antes de responder. Envergonhada, ela pede as anotações dele para a audição. Ele não esperava a reação da garota e ficou chocado. Ao observá-la, processou a situação em que foi arrastado e logo concluiu que essa era a razão pela qual ela o procurara. Mas ele não entendia por que ela pedia permissão para algo que dizia já ser dela. A garota ficou surpresa por ele ter feito anotações tão boas e simplesmente não as querer. Os outros alunos da academia sempre buscavam vantagem. De pequenas dicas a grandes ideias, sempre brigavam. Mas, diante daquele rapaz, percebeu que ele era diferente, imaginando-o um anjo puro e gentil. Enquanto ela pensava, Han a olhava confuso. De repente, ao notar o olhar dele, ela se envergonhou. Após, as audições prosseguiram na sala reservada. Fora, uma folha continha informações do processo preliminar. Ao abrir a porta, a candidata 234, Kim Yoo-jin, se apresentava. A garota que conversara com Han, preparava-se para apresentar. Ela disse que naquele dia, queria atuar diferente dos outros competidores. Os avaliadores estavam entediados com a voz dela e a demora na atuação. Yoo, ajustando a câmera, percebeu o desinteresse dos jurados. Ele só planejava fazer gravações dos bastidores, mas foi pego de surpresa. De repente, noutra sala, bateram na porta. Yoo entrou com um caderno para mostrar ao homem. Ao colocar o caderno na mesa, ele disse ser crucial que o visse. Na capa do caderno, Stormaker e Kim Yoo-jin. Mas sem abrir, o homem presumiu ser um roteiro comum. Quando o funcionário disse que era sobre outro rapaz, o homem concluiu que era Han. Então, Yoo pediu ao chefe para ver algo no computador e mostrou o arquivo da gravação que havia feito da garota na audição. Na apresentação, os avaliadores assistiam, mas os outros dois se distraíam. Porém, notaram algo diferente na linguagem corporal dela. Eles conheciam a reputação da escola do garoto, mas não esperavam que fosse daquele nível. Um dos homens ficou tenso vendo-a atuar com tantos detalhes. Impressionado, ele se perguntou o que testemunhava. Ao terminar, a garota suspirou aliviada, mas ficou ansiosa ao olhar ao redor. Não entendia o silêncio dos jurados. De repente, um dos homens se preparou para lhe fazer uma pergunta, pois não entendia como ela inventou algo assim. Kim ficou chocada ao ser elogiada, mesmo com pouca experiência, atuando como gênio. A garota não esperava essa reação, chocada por ser chamada de gênio. Agradeceu, nervosa e incrédula, pois os avaliadores disseram que era óbvio ter passado. Park então assistiu à audição e questionou o papel de Han no roteiro. Yoo confirmou que continuou a entrevista após a gravação. Kim disse à garota que um menino da idade dela encontrou e rabiscou seu roteiro. Ouvindo isso, Yoo tirou suas conclusões. Seu amigo, ao ler, impressionou-se, pensando como alguém assim morava numa cidade tão pequena. Ele concluiu que Jung-ho havia feito a diferença. Ele levantou-se e perguntou a Yoo onde estavam os juízes da final. Os olhos principais do painel queriam saber se bons candidatos foram selecionados. Ao conversarem, temiam que o novato vencedor pudesse arriscar o filme pela inexperiência. Ele admitiu que, apesar do fracasso, Chong Mi-young ainda tinha apelo comercial. Seu amigo perguntou se Ma-young já havia falhado, e ele brincou que não valia a pena mencionar. Eles riram e continuaram a conversa. De repente, a porta abriu, e os homens saudaram o líder da equipe Park. Amigos já sabiam de seu trabalho no projeto. Ele disse que tiveram uma apresentação estranha, mas com potencial. Ele confessou que ao conhecer o garoto, o achou diferente, e o CEO, Lee Jae-won, se interessou. E alterou o roteiro de outro concorrente.
O homem pega o roteiro perguntando por que Park tocou no assunto no restaurante. Ao ler, ele fica curioso. Ele conclui que voltariam ao assunto mais tarde, na empresa. Ele se impressiona quando informado que o aprendizado do garoto era como o de Gil Jr. Myung se inclina sobre o ombro do homem, tentando ler o roteiro. Embora o jovem fosse interessante, ele aparecia e sumia. O homem reflete, sabendo que o garoto atuava bem. Contudo, lendo, ele se indaga como o garoto pensara naquilo. Dentro da empresa, as audições continuavam e o candidato final estava sendo chamado. O reconheceram pois era o garoto do primeiro episódio. Han entra calmamente na sala antes de se apresentar. Ele logo põe a mão na barriga, notando que estava com fome. Um dos jurados recorda das instruções de dar o papel mais desafiador a um menino. A equipe se choca ao perceber isso. Ele olha o formulário de Han e não entende por que a formação profissional do garoto foi deixada em branco. Ele conclui que o garoto talvez não quisesse se esconder atrás do nome do famoso Júnior. E assim, ao jovem, perguntado se tinha experiência além dessa, ele responde que não. O homem, ao ouvir isso, fica em descrença. Dava a impressão de que Han escondia algo de propósito, mas queriam saber mais. Han se confunde ao saber que esteve no mesmo palco que Júnior. Não entendeu que atuar com alguém valia crédito. A resposta dele choca o jurado. Ele percebe que o garoto não estava errado, mas Han via Júnior no mesmo nível que ele. Pela expressão do garoto, ele não entendia o quanto aquilo importava. Ao analisar o rapaz, lembra que Park nunca escolhe alguém ao acaso. Assim, todos se preparam para a performance do garoto. O dia começa e o pessoal da empresa trabalha. O líder Park pergunta a Yu sobre Han. O homem se preocupa se foi duro demais com o garoto. Yu confessa não ter visto a gravação, pois a equipe de produção não a enviou. Park estranha, pois os jurados fizeram um comentário interessante, e ele fica chocado enquanto Yu conta que o jurado nunca tinha visto nada assim. Após isso, na pequena cidade, Man-sik queria saber como foram as apresentações. Interessado, ele nunca havia feito uma audição e queria saber o resultado da cena. Mas antes de responder, o garoto silencia e admite que não esperava tanta gente por sua causa. Seu amigo fica espantado ao imaginar outras pessoas como o garoto. Dezenas de jovens, nervosos, se preparando. Jung-woo sorri levemente ao lembrar. Ele admite que atendeu muito, e Man-sik observa sem reagir. Achava que o garoto perderia o interesse, mas isso não importava. A empresa do programa seguia suas operações normais. Lá, o estúdio com iluminação profissional, e Seo Yeon-mi deu boas-vindas aos espectadores no início do reino do ator. Ela achava que todos estavam curiosos sobre a primeira missão. Ela afirmou que o ator devia capturar o olhar do público, e então se preparou para a primeira missão dos participantes. Ela disse que provavelmente, ninguém ali havia visto aquele filme, uma produção dirigida por Gu Dem-young, um dos juízes deles. Personagens, de gêneros diferentes, isolados numa ilha deserta, numa situação extrema, ficam presos nela, devido a um acidente. Incidentes ocorrem, a verdade se revela e o passado surge, interligado aos personagens. Com uma narrativa impecável e um final perfeito, cada ator teve uma atuação excepcional. Por isso, a maioria dos prêmios foi para o elenco da obra. Além de direção, roteiro e trilha, obra tão famosa que marcou a história do cinema. A primeira missão era escolher e atuar no papel que achassem mais crucial do filme. Ela disse que podiam interpretar o personagem livremente, visando uma impressão mais forte. O público comentava sobre os participantes que reconheciam. Jong Myung observou, analisando a multidão, satisfeito que a reação não fora ruim. De longe, ele avistou Seo Yeon-ae e a chamou enquanto ela continuava a apresentação. Ele gritou para ela prestar atenção. Ela admitiu curiosidade sobre o que motivou tantos jovens nas gravações. Um comentarista achou um participante único, chamando logo o número 97, Han Jung-woo. A câmera focou no garoto entre os outros competidores. Ele apareceu na tela enquanto o comentarista admitia ter gostado da atuação com Joo Jung-ho. Ele assustou-se ao ouvir o rapaz perguntar se era sobre a cena da loucura do criminoso. Jung-woo admitiu ter sido assassino antes de ser ator. O anfitrião, envergonhado, mudou de assunto para evitar comprometer o programa, pois a resposta o deixou inquieto. Ele perguntou por que o rapaz não reagiu com humildade ou entusiasmo ao elogio, esperando uma resposta mais emotiva.
O homem disse ter ouvido que o rapaz trabalhava na construção tão jovem e sem os pais. Jung-woo confirmou ser verdade. O comentarista notou a dificuldade de jovens se manterem sem apoio familiar. Jung-woo disse que o trabalho era pesado, mas com aluguel barato, a vida não era difícil, e ele gostou da resposta do jovem. Ele também perguntou se não se sentiu sozinho todo esse tempo e se não desejaria ter conhecido Seul antes. Jung-woo admitiu que morava num lugar calmo e isso não era ruim. O comentarista fingia satisfação, mas não entendia por que o rapaz não agia com mais emoção ou amizade. Eles seguiram a entrevista um pouco mais durante o programa. Depois, o homem sentou. As pessoas assistiam sem reação, caladas. Ele refletiu e percebeu que não importava o que perguntasse. A apresentação não ia como ele queria, e ele não sabia mais o que perguntar a Jung-woo. Após o programa, alguns se reuniram para organizar os papéis com os nomes dos personagens. Como esperado, o papel mais popular foi Bak Do-hyun, mas 2 dos 5 atores já haviam desistido. O destaque seria Ta Sun-nem, não Bak Do-hyun. De repente, fazendo isso, ele se assustou. Ele se espantou ao ver um ator escolher um personagem de fundo quase invisível, o que gerou curiosidade. Mesmo assim, muitos o consideravam talentoso, sugerindo que ele tentava se destacar sutilmente. O homem então analisou o papel. Ele percebeu que era o Lee Min-jung, um papel muito significativo que poucos conheciam, e o ator era Chang-hook. O homem sabia que o rapaz construiu sua formação no exterior desde criança. Ele notou algo estranho no amigo. Ele admitiu confusão e perguntou se confundiram com outro filme. Chateados, olharam o papel, querendo saber quem enviou a informação errada. Nosso vídeo termina aqui. Se gostou, curta e se inscreva.